Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 11 Necrópole dos Deuses, capítulo 20 As Bestas Mágicas em Ação. A grama espessa e densa cercou Lily completamente em um selo hermético, e a grama e as folhas ao redor estavam borbulhando. As gavinhas da grama estavam sendo comprimidas descontroladamente, e num piscar de olhos, a pressão era tão grande que o rosto de Lily começou a mudar de cor. A força dessa pressão por si só transformaria instantaneamente a maioria dos santos em polpa de carne. Lily disse para si mesmo: esta forma de vida vegetal é dezenas de vezes mais formidável do que a forma de vida vegetal do segundo andar. Lily não se atreveu a perder tempo. Quebrar. Violeta de sangue em suas mãos brilhou. Onde quer que a violeta de sangue passasse, o espaço-tempo congelava e depois se dobrava, e uma lâmina espacial aparecia na lâmina da arma. Embora as gavinhas de grama fossem dezenas de vezes mais duráveis do que as vinhas da forma de vida vegetal do segundo andar, na frente da violeta de sangue, elas ainda eram cortadas tão facilmente quanto pedaços de pano. Bang! Os pedaços quebrados de grama e gavinhas explodiram por toda parte, e Lily disparou para fora da prisão de grama densa como uma flecha. Chefe, estou bem. Um túnel apareceu de repente em outra bola de grama distante, e então Bebe, com todo o corpo coberto de luz negra, voou em alta velocidade. Bebe, que técnica é essa? Lily sentiu alegria em seu coração. Eu sou uma fera mágica de nível divino, o rato Godiater. Bebe ergueu sua cabecinha com orgulho, mas então Bebe notou a cena não muito longe. Uma grande quantidade de grama formou uma bola enorme, claramente cercando uma pessoa, e dentro daquela enorme bola de grama, um leve toque de luz branca poderia ser visto. Chefe, disse, não parece muito bem. Bebe reconheceu instantaneamente que era Dizzy quem estava irradiando aquela luz branca. Lily também notou. Sem hesitar, ele imediatamente voou até lá enquanto enviava sua energia espiritual para explorar a situação lá dentro. Ele viu claramente isso por dentro. O corpo de Dizzy estava coberto por uma armadura de luz levemente brilhante que protegia todo o seu corpo, enquanto muitas flechas brancas de luz atacavam a grama que o cercava descontroladamente. Infelizmente, as gavinhas da grama eram simplesmente duráveis demais. Svi! A violeta de sangue voou e vários raios de luz violeta passaram pela grama, separando-os. Dizzy escapou de sua prisão. Ao ver que era Lily, ele imediatamente disse: obrigado. Aquele monstro da grama era realmente difícil. Mesmo meus feitiços de instacaste do 9º rank não foram capazes de rompê-lo. Sem a sua ajuda, realmente teria sido problemático. Uma luz vermelha passou de repente e a grama voou por toda parte. Tolili, empunhando aquele artefato divino, a cimitarra vermelho sangue, voou para os céus. Com essa cimitarra, Tolili era como um tigre que recebeu asas. Tolili até rugiu com raiva. Quem é? Não se esconda. Se você tiver alguma habilidade, venha e lute conosco abertamente. Bang! Mais uma bola de grama explodiu e Rutherford, com todo o corpo coberto de luz azul, escapou de sua prisão também. Um especialista após o outro escapou. No entanto, atualmente, a situação de Olivier era bastante terrível. Agora mesmo, cercado e esmagado por aqueles incontáveis gavinhas de grama, Olivier não teve chance de reagir. E de repente ele descobriu. Todas as folhas de grama que o esmagavam de repente começaram a se chocar contra ele em alta velocidade. Todas essas gavinhas de grama tinham bordas extremamente afiadas, e essa moagem constante em alta velocidade fazia com que essas gavinhas de grama cortassem constantemente seu corpo como presas afiadas, ou um dente de serra que um fazendeiro poderia usar para arar a terra. Num piscar de olhos, o corpo de Olivier foi aberto. HMPH. Os olhos de Olivier ficaram frios. Svi. Uma luz brilhante brilhou e pedaços de grama voaram por toda parte. Seu cabelo longo e esvoaçante era preto e branco, e com aquela espada preta e gelada nas mãos, Olivier voou no ar. Só que o corpo de Olivier tinha um toque de sangue. Olivier ficou secretamente chocado. Que serra feroz! Os 3 especialistas flutuaram no ar. Dizzy olhou ao redor e soltou um suspiro de alívio. Felizmente ninguém morreu. Olivier olhou para um santo próximo. A cintura deste santo humano já tinha uma enorme ferida na cintura. Caroça Kalusa, isso realmente foi muito perigoso. Você quase perdeu sua vida. Aquele homem chamado Caroça também soltou um suspiro exausto. Muito próximo. Os dentes daquela criatura eram simplesmente muito ferozes. Se eu tivesse reagido um pouco mais lentamente, aquelas gavinhas de grama provavelmente teriam mergulhado em meu corpo. Mergulhou em seu corpo? Lily e Fine, ao ouvirem isso, não puderam deixar de ficar chocados. Se as gavinhas da grama entrassem no corpo, provavelmente devastariam os órgãos internos quase instantaneamente. Não se mova. Dizzy voou até um dos especialistas humanos, executando magia de cura nele. Este Caroça foi um dos 3 especialistas do segundo grupo. Os 3 especialistas desse segundo grupo consistiam em 2 humanos, Caroça e Olivier, e uma fera mágica, um rei escorpião de escamas negras.
Escorpiões de escamas negras eram geralmente bestas de rank 9, mas este rei escorpião de escamas negras havia treinado até o pico do nível santo, o que era bastante incrível e raro. Eu odeio encontrar essas formas de vida vegetal. Lily abaixou a cabeça, estudando a área ao seu redor. A área abaixo estava coberta de areia. O oásis anterior já havia desaparecido completamente, deixando para trás apenas algumas gavinhas de grama quebrada. Lily já havia testemunhado com seus próprios olhos aquelas gavinhas de grama intactas afundando na areia e desaparecendo. Vamos, disse. Se aquela criatura vegetal não nos incomodar de novo, não vamos perder tempo lidando com isso também. O mais importante agora é encontrar a entrada para o 8º andar. Vamos, Lily e os outros assentiram. Os 13 especialistas não prestaram mais atenção àquela criatura vegetal, voando rapidamente e iniciando sua busca no deserto sem limites. Mais um oásis à frente. Fai franziu a testa e gritou alto. Lily deu uma olhada de perto. Na verdade, ao longe, havia um toque nebuloso de verde. Ao voar um pouco mais perto, todos puderam ver claramente que era de fato um enorme oásis. Depois da experiência anterior, porém, ninguém seria descuidado novamente. Não vamos chegar muito perto. Rosarie balançou a cabeça. Vamos ficar mais longe disso. Esse monstro é muito difícil de lidar. Todos concordaram e o grupo caminhou intencionalmente pelo oásis. Mas depois que o grupo de Lily voou em outra direção, aquele oásis verde afundou na areia, enquanto a própria areia começou a tremer ligeiramente. A direção em que as vibrações na areia estavam indo, em alta velocidade, era, coincidentemente, a direção em que o grupo de Lily estava voando. O rei escorpião de escamas negras, bem no final da fila, olhou para baixo e imediatamente gritou em advertência: todos tenham cuidado. Esse monstro está atualmente correndo em nossa direção em alta velocidade abaixo da areia. Na Cordilheira das Bestas Mágicas, as feras mágicas frequentemente lançavam emboscadas por baixo. Como uma fera mágica de nível santo, o escorpião de escamas negras estava bastante familiarizado com esse tipo de ataque. Esse realmente parece ser o caso. Lily, Fine, Lily e os outros pararam no ar, olhando para baixo. Se alguém olhasse com atenção, seria capaz de ver que na superfície da areia havia uma ou duas gavinhas de grama quase imperceptíveis. Esse tipo de criatura vegetal poderia usar toda a grama como olhos. Onde quer que a grama pudesse ver, ela também poderia ver. O que deveríamos fazer? Lily, disse e os outros se entreolharam. Matar essa criatura vegetal era muito problemático, mas como eles poderiam permitir que isso acontecesse de maneira tão sinistra? Uau! Como duas flechas afiadas, duas longas gavinhas de grama verde de repente saíram debaixo da areia, envolvendo-se nas pernas de Dissi quase no mesmo instante. Essas duas gavinhas de grama eram tão grossas quanto o braço de um homem, e havia um grande número de folhas menores de grama em cima delas também. Num instante, eles cercaram Dissi. Svi! De repente, eles puxaram para baixo com força. As duas gavinhas de grama dispararam em um ritmo simplesmente rápido demais, atirando, enrolando, puxando para baixo. Em um piscar de olhos, Dissi foi puxado para baixo. Dissi soltou um rugido furioso e, ao mesmo tempo, enviou uma tempestade mental selvagem para a área abaixo. Não é bom. Os rostos de Lily e dos outros mudaram, e eles imediatamente perseguiram para baixo também. Dissi foi puxado diretamente para a areia e, em um piscar de olhos, desapareceu do campo de visão de todos. A superfície da areia parecia tão comum, como se nada tivesse acontecido. Descer! Bebe gritou alto. Bebe, os 3 leões nidorados de 6 olhos, o escorpião de escamas negras não hesitou em nada. As 5 feras mágicas diminuíram de tamanho rapidamente enquanto desciam para o deserto. Era muito problemático cavar quando alguém era fisicamente grande. Comparados às feras mágicas, os especialistas humanos definitivamente não eram tão rápidos quando cavavam túneis no solo. Fine, Rosarie, Lily e o resto dos 7 esperaram ali no ar, sem saber o que fazer. Neste momento, só podemos colocar nossas esperanças em Bebe e nos outros. Esperançosamente, eles conseguirão resgatar Dissi. O próprio Lily não foi capaz de fazer nada. Se ele entrasse na areia, em primeiro lugar, sua velocidade de escavação seria reduzida pela metade e ele simplesmente não seria capaz de perseguir a criatura vegetal. As gavinhas daquele monstro da grama são simplesmente muito rápidas. Eles se movem como um especialista empunhando uma espada. Lily estava carrancuda. Num piscar de olhos, eles se enrolaram nas pernas de Dissi. Além disso, naquele momento, Dissi utilizou um ataque espiritual, mas pareceu não ter nenhum efeito. É impossível que tenha algum efeito. Lily balançou a cabeça. O corpo daquele monstro era tão grande quanto o próprio oásis, 10 km². Agora mesmo, apenas seus tentáculos foram revelados. Seu corpo principal provavelmente está a muitos quilômetros de distância de nós. Dissi não tinha certeza de onde estava o corpo do monstro. Para ele lançar descontroladamente sua energia espiritual sem saber para onde mirar, seria impressionante se ele fosse capaz de prejudicá-la. Olivier soltou um sorriso frio. Aquele Dissi estava querendo ser morto. Por que você diria uma coisa dessas?
Fai e os outros olharam infelizes para Olivier. Olivier olhou para eles e disse calmamente: a necrópole dos deuses tem inúmeras criaturas aqui, e as técnicas que alguém usaria contra os humanos não são necessariamente adequadas. Este Disri é apenas um grande mago santo. Quando confrontado com um ataque repentino, no máximo ele seria capaz de lançar um feitiço instantaneamente. Mas quão poderosos poderiam ser os feitiços que ele é capaz de lançar instantaneamente? Contra esse tipo de monstro, esses feitiços não representam nenhuma ameaça. E ainda assim, ele ainda veio para a necrópole dos deuses. Isso não é querer ser morto? Que tipo de conversa é essa? Rosaria estava um tanto infeliz. Os grandes magos santos são ruins no combate corpo a corpo, mas ao atingir o nível de deidade e ao ganhar seu corpo divino, eles naturalmente terão suas deficiências no combate corpo a corpo resolvidas. Far disse. Mas Linley realmente sentiu que as palavras de Olivier faziam algum sentido. Os grandes magos santos eram de fato fracos ao enfrentar ataques repentinos. Então, Olivier disse calmamente: depois de se tornar uma deidade, a pessoa realmente será transformada e ganhará um corpo divino. Corpos divinos são extremamente poderosos e adequados para combate corpo a corpo. Olivier riu zombeteiramente. Mas então, por que esperar até se tornar uma deidade? Um grande mago santo, ao atingir o nível santo, não pode gastar um pouco de tempo e esforço em suas habilidades de combate corpo a corpo. Para pessoas como Disri, algumas centenas de anos não são muito. Ter um grande mago santo se tornando um guerreiro santo também? Você acha que é tão fácil assim? Fai franziu a testa enquanto falava. Suficiente. Linley disse. Chega de conversa. Todo mundo tem suas próprias opiniões. O rosto de Linley de repente teve uma expressão de alegria. Excelente, essa criatura foi arrastada. Arrastado? Todos ficaram surpresos e encantados, imediatamente olhando para baixo. A areia abaixo começou a tremer e depois subiu. Finalmente, com um som de boom, a areia explodiu por toda parte, e o primeiro a voar foi Disri. O corpo de Disri estava coberto de manchas de sangue e seu rosto estava bastante pálido. Ao ver Linley e os outros, ele ainda soltou uma risada. Isso foi realmente perigoso. Chefe, estamos indo. A voz de Bebe soou. E então Bebe também emergiu das areias, enquanto nas garras de Bebe havia uma espessa gavinha de grama, da espessura do braço de um homem. Usando a espessa gavinha de grama, ele arrastou o monstro por baixo, e uma criatura enorme apareceu na frente de todos. Esta era uma criatura com pelo menos 10 andares de altura, e todo o seu corpo estava coberto por grossas gavinhas de raízes amarelas, pelo menos do tamanho de uma casa. As raízes que cercavam o corpo do monstro tinham apenas 100 metros de comprimento, no máximo. Claramente, todas as gavinhas de grama mais longas já haviam sido quebradas. Bebe arrastou o monstro para cima, enquanto abaixo vieram os 3 Nilions dourados de 6 olhos e o escorpião de escamas negras. Esse sujeito ainda quer fugir? Caramba! Bebe, segurando aquela gavinha em suas mãos, facilmente girou a enorme criatura algumas vezes no ar, como se fosse um moinho de vento gigante. Chefe, pensei que seria muito poderoso, mas não esperava que fosse tão macio quanto um caqui. Chefe, como você quer lidar com esse monstro? Sua chamada. O escorpião Black Scully também voou. Esse sujeito realmente não era nada especial. Só conhecia esses 2 ou 3 ataques. Quando nos aproximamos, estava terminado. Livro 11, Necrópole dos Deuses, capítulo 21, A Rainha-Mãe, La Chapelle. Não me mate. Uma voz grave e aterrorizada soou. O monstro, que girava como um moinho de vento, parou de repente. Bebe pendurou lá por uma de suas gavinhas e gritou. O que você está com medo agora? Tarde demais. Chefe, vamos matar esse monstro de qualquer maneira. Deixe-me cuidar disso agora. Linley assentiu levemente de si e os outros não disseram nada. Só então, esse monstro claramente queria matar de si. Como eles o poupariam tão facilmente? Pare! A enorme boca do monstro uivou ferozmente. Bebe riu 2 vezes, olhando para o monstro. Parar? Você tem medo de morrer? Bebe, pare de desperdiçar seu fôlego com isso. Linley falou. Você não pode me matar. Se você me matar, todos vocês morrerão. O monstro rugiu com sua voz rouca. Linley, disse, Fai e os outros se entreolharam e depois olharam divertidos para esta forma de vida vegetal já capturada. Fai riu alto. Se matarmos você, todos morreremos? Vá em frente e diga-nos, como você vai nos matar? Só agora o monstro soltou um suspiro de alívio. Vendo a atitude dessas pessoas, tomou uma decisão e soou com sua voz rouca. Se você me matar, eu mesmo não poderei me vingar. Mas, você precisa entender que neste 7º andar da necrópole dos deuses, eu não sou o único da minha espécie aqui, certo? Linley franziu a testa. No 6º andar, eles encontraram o Tirano das Chamas e muitas pessoas morreram lá. Matar o Tirano das Chamas foi uma tarefa extremamente perigosa. O perigo deste 7º andar não deveria ser menor que o do 6º. Não seria tão simples como eliminar esta criatura vegetal. Falar. Fai franziu a testa enquanto latia para isso. Todos os especialistas olharam para o monstro. No 7º andar da necrópole dos deuses, sou apenas uma criatura comum. A criatura verdadeiramente poderosa aqui é a Rainha-Mãe. A voz do monstro tinha um toque de arrogância. Eu peço que você me deixe ir. Se você me matar, a Rainha-Mãe definitivamente matará todos vocês. A Rainha-Mãe?
Linley franziu a testa perplexo. Um dos Nileões Dourados de 6 olhos explicou às outras pessoas presentes: nos outros planos, existem algumas formas de vida especiais que são divididas em um componente mãe e componentes filhos. Esses componentes filhos são gerados pelo componente mãe, e o poder da mãe é centenas de vezes maior que o dos filhos. Na verdade, as feras mágicas do tipo Ornate são um bom exemplo disso. Cada clã tem apenas uma rainha-mãe, e as outras feras mágicas são todos seus filhos. Componente mãe? Componente filho? Mãe-rainha? Linley e os outros ficaram secretamente surpresos. Se fosse esse o caso, então o poder da rainha-mãe seria muito maior do que o dos seus filhos. Certo. A relação entre mim e a rainha-mãe é a relação entre um componente materno e um componente filho. O monstro disse imediatamente. É melhor você me libertar. Se você me matar, a rainha-mãe definitivamente sentirá isso, e nesse momento, você terá incorrido na ira da rainha-mãe. Você definitivamente vai morrer. O monstro parecia muito autoconfiante. O poder da rainha-mãe não era algo com o qual ela, um componente infantil, pudesse se comparar. O que deveríamos fazer? Disse e olhou para Linley e perguntou-lhe. Entre esse grupo, o status de Linley subiu lentamente, especialmente depois de sua performance no 6º andar. Afinal, seu poder era claramente maior que o de todos os outros. Além disso, Tulili e os outros foram auxiliados por Linley. Matar ou não matar? Linley hesitou um pouco também. Ele não sabia se aquela criatura estava dizendo a verdade ou não. Uau! Uma súbita rajada de vento. Um dos leões nidourados de 6 olhos atacou o monstro, enquanto, ao mesmo tempo, seu corpo aumentou dramaticamente para o tamanho de um dragão titânico. Suas garras afiadas, escamosas e cobertas de pelo dourado também atingiam vários metros de espessura, e suas garras grossas e maciças rasgavam violentamente a criatura. O monstro não pôde deixar de soltar um grito de terror. Os 6 olhos do leão nidourado de 6 olhos enviaram simultaneamente raios de luz negra, e assim que os 6 raios de luz envolveram o monstro não foi mais capaz de se mover. Bang! As garras afiadas, carregando um poder fraco e devastador, atacaram o corpo do monstro, parando apenas um pouco enquanto o cortavam. E então, como um vaso sendo quebrado em pedaços, o corpo do monstro explodiu em 4 ou 5 fragmentos com um líquido verde fluindo. Embora a descrição tenha levado algum tempo, na verdade, isso aconteceu num piscar de olhos. O Nileão Dourado de 6 olhos matou o monstro em um piscar de olhos. Por que você o matou? Os olhos de Rosarie, brilhando com uma leve luz verde, encararam o leão nidourado de 6 olhos. Ela perguntou friamente. Você não tem medo de chamar a atenção da rainha-mãe? Se você não quer ser morto pela rainha-mãe, então siga-me. O Nileão Dourado de 6 olhos não explicou nada, voando imediatamente em uma determinada direção. Os outros 2 leões nidourados de 6 olhos seguiram imediatamente. Linley, disse e os outros ficaram intrigados, mas ainda o seguiram e voaram atrás deles. Depois de voar por cerca de 100 quilômetros, os 3 Nilions Dourados de 6 olhos pararam. O que está acontecendo? Linley perguntou. Nós o matamos, então a rainha-mãe provavelmente nos perseguiria. Rutherford disse com uma carranca. O líder dos Nilions Dourados de 6 olhos riu, revelando suas presas enquanto sorria. Vocês são realmente estúpidos. Aquele monstro disse algumas palavras e você realmente acreditou? Apenas 1 ou 2 palavras deixaram você com medo de matá-lo. Os outros 2 leões nidourados de 6 olhos também tinham risadas nos olhos. Os 3 leões nidourados de 6 olhos estiveram ao lado de Dylan por incontáveis anos, e a quantidade de experiência que eles tinham, pessoas como Linley e os outros não poderiam igualar. O que? Será que o monstro estava dizendo sobre ser um componente infantil, e haver uma rainha-mãe no 7º andar era mentira? Fine perguntou. Não, essa parte deveria ser verdade. O Nileão Dourado de 6 olhos acenou com sua grande cabeça. Esse tipo de forma de vida vegetal, nós 3 irmãos já encontramos antes na prisão planar de Gebados. Criaturas do tipo planta geralmente possuem rainha-mãe, e o poder da rainha-mãe é de fato centenas de vezes maior que o de seus filhos. E ainda assim você o matou? Caroça franziu a testa. Linley também ficou intrigado. O Nileão Dourado de 6 olhos bufou. Você nem entende isso? Esta rainha-mãe pode dar à luz centenas de milhares de componentes infantis. Para a rainha-mãe, seus filhos nada mais são do que soldadinhos. Você já viu um imperador que imediatamente foi em busca de vingança pela morte de um único soldado? O escorpião de escamas negras também rugiu. Entre as feras mágicas do tipo Vespa, as mortes de soldados comuns recebem pouca atenção da rainha-mãe. Essa é apenas a primeira razão. A segunda razão é que seria bom se a rainha-mãe nos perseguisse. O leão nidourado de 6 olhos disse. Todos ficaram intrigados. Por que foi bom para a rainha-mãe persegui-los? O outro Nileão Dourado de 6 olhos disse. Lembra do 6º andar? A princípio, o Tirano das Chamas estava próximo ao corredor, mas depois de sair, ordenou aos mais de 1000 demônios de magma que bloqueassem o túnel. Mesma lógica. A responsabilidade deles é impedir-nos de partir. Espero que a rainha-mãe esteja próxima à saída para o 8º andar. Certo. Fine assentiu. Essa lógica era muito simples. Só que os especialistas presentes não tinham pensado nisso.
Matar um de seus componentes filhos faria a rainha-mãe sair do túnel? Que piada! Se ela realmente partisse, poderíamos aproveitar a oportunidade para encontrar o túnel e entrar imediatamente no 8º andar. O Nileão Dourado de 6 olhos lambeu os lábios. Vamos continuar procurando pelo túnel. Porém, ao procurar o túnel, é melhor ter cuidado. Você não pode comparar o monstro criança à sua rainha-mãe. Todos eles sabiam que isso era verdade e imediatamente foram procurar o monstro. Nenhum deles se atreveu a ser precipitado. Afinal, a rainha-mãe estava aqui em algum lugar. O criador desta necrópole dos deuses realmente despendeu muito esforço. Linley, enquanto voava em busca do túnel, teve que suspirar interiormente com elogios. Linley nunca tinha visto gente como o Tirano das Chamas ou essas criaturas vegetais. Mas se realmente foi desenvolvido por um soberano, então talvez ele só precisasse que seus subordinados procurassem essas raças estranhas e únicas e as trouxessem para cá. Linley suspirou em seu coração. Eles continuaram procurando. Este mundo desértico era extremamente vasto e cada vez, antes de voar muito longe, eles viam alguns oásis de longe. Eles não tinham medo e voavam imediatamente para ver se havia algum túnel perto dos oásis. Se os oásis se transformassem em um monstro para atacá-los, então, as 5 feras mágicas iriam imediatamente matar o monstro. Depois de muito tempo, o vento soprava pelo mundo desértico, girando a areia no ar, algumas dunas subindo enquanto outros lugares afundavam. Junto com a rajada de vento farfalhar, uma grande quantidade de areia rolou, revelando uma parede rochosa negra. Olhar, essa parece ser a saída. Fine apontou animadamente para longe e todos viram também. Todos aqui tinham uma visão excelente. Aquela parede de pedra negra no deserto amarelo se destacava muito. Esse é definitivamente o túnel. Linley e os outros voaram imediatamente. Uau! Linley convocou uma rajada de vento selvagem que imediatamente pousou contra a parede de pedra, soprando a areia para longe, revelando instantaneamente todo o edifício que havia sido coberto pela areia. Esta era uma estrutura preta em forma de pirâmide. Abaixo da pirâmide negra havia uma escada de 10 metros de altura, e o leve brilho negro deixava todos aqui saberem que haviam encontrado o lugar certo. Esse tipo de escada preta brilhante era o símbolo da saída. Rumble, de repente incontáveis trepadeiras e gavinhas de grama surgiram ao redor do túnel abaixo da pirâmide negra. Praticamente num piscar de olhos, toda a pirâmide negra foi coberta por incontáveis ratantas e gavinhas de grama, e até o túnel de saída foi completamente fechado hermeticamente. Com a pirâmide negra no centro, dentro de uma área de 100 km², incontáveis ratantas e trepadeiras erguiam-se em direção ao céu. Linley e os outros sentiram seus corações tremerem e imediatamente voaram de volta e voaram mais alto. Haha, uma voz clara soou abaixo, e então, de dentro das incontáveis vinhas e gavinhas de grama, uma enorme luz verde subiu para o céu, depois parou no ar. A criatura feminina verde ficou ali no ar. Ela tinha 10 metros de altura, mas seu corpo estava coberto por inúmeras vinhas e gavinhas de grama que se cruzavam. Ao mesmo tempo, na área ao redor de seu corpo, havia inúmeras vinhas e raízes com quase 1000 metros de comprimento. Suas gavinhas e vinhas eram claramente diferentes daquelas dos componentes crianças. Isso porque as inúmeras gavinhas e vinhas ao seu redor eram tão verdes que pareciam quase translúcidas. Era como se não fossem plantas, mas sim um tipo de material macio e translúcido, semelhante a uma gema. Foi uma coisa extremamente estranha. Já faz muito tempo que um estranho apareceu. A fêmea verde riu enquanto falava. Este período de tempo tem sido tão chato. Humanos. Oh, que corpos lindos. Gosto de corpos humanos. Oh, antes disso, deixa eu me apresentar primeiro. A criatura feminina verde varreu a todos com seu olhar. Eu sou La Chapelle. Você pode me chamar de rainha-mãe. Como pensamos? Linley e os outros ficaram ainda mais cautelosos. Linley e os outros inspecionaram cuidadosamente este La Chapelle. As gavinhas de La Chapelle eram de uma cor verde suave, como pedras preciosas. Apenas pela aparência, eles também eram muito maiores que as gavinhas dos componentes filhos. La Chapelle, um dos Nileões Dourados de 6 olhos, disse em voz alta. Acredito que você também tenha encontrado outros forasteiros aqui antes e não necessariamente vai querer causar problemas para nós. Espero que você possa nos permitir entrar no túnel. Caso contrário, se lutarmos contra você, acho que você também não se divertirá. A rainha-mãe, La Chapelle, olhou para os 3 Nileões Dourados de 6 olhos. Me ameaçando. Que intrigante. Então deixe-me ver se você tem esse nível de habilidade. Enquanto ela ainda estava falando, de repente, Svi, a rainha-mãe La Chapelle subitamente avançou para o céu, encurtando a distância entre ela e Linley. Retiro. Linley e os outros recuaram imediatamente em alta velocidade, sem hesitar. Mas os incontáveis ratantas e gavinhas da rainha-mãe, La Chapelle, dispararam como flechas afiadas ao mesmo tempo. Enquanto Linley recuava, ele não prestou atenção em suas costas, mas de repente percebeu que os milhares de gavinhas e ratantas que a rainha-mãe La Chapelle havia atirado não estavam atacando de forma selvagem e desorganizada. Esses ratantas estavam na verdade atacando de acordo com algum tipo de profundidade estranha. Congelamento espacial. Linley descobriu, para sua surpresa, que era como se o espaço tivesse congelado de repente.
Mas é claro que não havia congelado de verdade. Apenas Linley e os outros sentiram como se tivessem caído em um poço de lama, e até mesmo voar tornou-se extremamente árduo. Svi! De repente, os incontáveis tentáculos cercaram instantaneamente Rutherford e Caroça. Rutherford e Caroça eram um pouco mais lentos em termos de velocidade de voo em comparação com os outros e, portanto, estavam diretamente cercados pelas inúmeras vinhas. As inúmeras vinhas e ratantas imediatamente começaram a se contrair, silenciar. Inúmeras quantidades de sangue vazaram das rachaduras entre os ratantas e as videiras, e então foram rapidamente absorvidas pelos ratantas e pelas videiras. Rutherford e Caroça estão mortos. Os rostos do fugitivo Linley e dos outros especialistas em fuga mudaram dramaticamente. Mesmo alguém tão poderoso como Rutherford, um dos 5 primeiros santos, foi morto instantaneamente após ser cercado, sem sequer ser capaz de resistir. As incontáveis vinhas e ratantas começaram a dançar mais uma vez, mas nem mesmo os ossos de Rutherford e Caroça permaneceram. Tão saboroso. Os olhos verdes escuros da rainha-mãe, La Chapelle, ainda olhavam para Linley e os outros que fugiam às pressas. Livro 11, Necrópole dos Deuses, capítulo 22, Recrescimento. A rainha-mãe La Chapelle tinha rosto de anjo, mas suas ações eram de demônio. Crianças, fiquem de olho nesta saída. Enquanto um de vocês permanecer vivo, você não pode permitir que eles entrem. A voz da rainha-mãe La Chapelle abalou os céus e, instantaneamente, um grande número de ruídos pôde ser ouvido no solo abaixo da areia. Inúmeras gavinhas e vinhas surgiram debaixo da areia, e a estrutura da pirâmide negra foi coberta por 3 camadas no interior e 3 camadas no exterior pelas gavinhas. Os lábios de La Chapelle curvaram-se ligeiramente para cima e, em seguida, com um assobio, o ar ao seu redor de repente começou a tremer. A rainha-mãe La Chapelle transformou-se em um raio de luz verde, perseguindo o grupo de Linley em alta velocidade. Era preciso dizer que a velocidade de La Chapelle era simplesmente rápida demais. Em pouco tempo, o grupo de Linley descobriu que La Chapelle estava atrás deles em sua perseguição. Rápido, rápido. Cada pessoa do grupo de Linley estava se esforçando para voar em sua velocidade máxima. Rutherford e Caroça, 2 especialistas poderosos, foram mortos e devorados em um piscar de olhos. O poder desta rainha-mãe é simplesmente aterrorizante. Linley sentiu seu coração apertar também. Antes, quando Bebe capturou aquela planta componente criança, embora também tivesse sido capaz de cercar a todos, nenhuma única pessoa havia morrido. Em particular, Linley e Fine nem sequer ficaram feridos. A diferença entre a criança e a mãe era simplesmente grande demais. Chefe, tenha cuidado. A voz de Bebe de repente soou na consciência de Linley, e Linley imediatamente olhou para trás. Ele viu uma gavinha verde e semi-translúcida da espessura de um braço disparar em sua direção através do espaço em alta velocidade como uma flecha afiada. A velocidade de Linley só foi considerada abaixo da média entre os 11 especialistas restantes. Quebrar. Linley desferiu um golpe indireto com Violeta de Sangue, e Violeta de Sangue carregou consigo seus diabólicos flashes de luz violeta, fazendo com que o espaço se distorcesse repentinamente enquanto cortava contra as gavinhas semi-translúcidas. Verdades profundas do vento. Tempos do vento, nível 2. Linley teve um pressentimento. Muito parecido com quando ele era jovem, ele tentou usar uma machadinha para derrubar uma árvore. Bang! A Violeta de Sangue afundou na gavinha, mas o golpe com força total de Linley só conseguiu cortar 80% do caminho através da gavinha da espessura do braço. Ao mesmo tempo, Linley de repente sentiu um aperto na cintura. Essa gavinha já havia se enrolado em Linley. Não quebrou? Linley ficou surpreso. Linley sabia exatamente o quão poderoso era esse ataque de espada com força total. Mas uma única gavinha desta rainha-mãe, La Chapelle, atingiu um nível tão aterrorizante. Linley não pensou em mais nada e imediatamente a espada flexível Violeta de Sangue em sua mão começou a tremer. Verdades profundas do vento, vento ondulante. Em quase um instante, a espada Violeta de Sangue que já havia afundado na gavinha tremeu mais de 10.000 vezes, cortando os 20% restantes da gavinha. Mas quando Linley estava cortando a primeira gavinha, sua velocidade foi impactada e instantaneamente, centenas de gavinhas avançaram em direção a Linley, procurando cercá-lo. O rosto de Linley ficou instantaneamente completamente pálido. Uma única gavinha já era tão difícil de quebrar, mas centenas. Aquelas centenas de gavinhas cercaram Linley num piscar de olhos, e aquelas pessoas que estavam fugindo à frente dele sentiram seus corações tremerem. Isso já havia acontecido uma vez, não muito tempo atrás. Rutherford e Caroça foram cercados por essas gavinhas, e o resultado foi nem mesmo seus ossos sobraram. Linley foi o especialista com o ataque mais poderoso deste grupo. Se até mesmo Linley morresse, o que o resto deles poderia fazer? Chefe! Bebe gritou aterrorizado, e ao mesmo tempo, ignorando o perigo, ele imediatamente se virou e atacou Linley. Svi! Bebe se transformou em um raio negro de luz enquanto voava em alta velocidade. No mesmo instante, aquelas centenas de gavinhas o cercaram. Na outra mão de Linley apareceu de repente a espada pesada de adamantina. Linley agora tinha a espada pesada de adamantina na mão direita e a Violeta de Sangue na esquerda. A espada pesada de adamantina flutuou com aparente graça, mas na verdade, ela disparou tão rápido quanto um raio.
Verdades profundas da Terra, pulso pulsante do mundo, 64 ondas em camadas. Chegou a hora de ele dar tudo de si. Pare para mim. O rosto de Linley era extremamente feroz. Linley estava totalmente cercado por gavinhas, e apenas no espaço à sua frente, havia dezenas de gavinhas impedindo-o de avançar, prendendo-o dentro de sua rede. As dezenas de gavinhas atingidas pela espada pesada de adamantina estremeceram, mas as gavinhas macias, flexíveis, mas resistentes, eram extremamente resistentes às forças vibracionais. Apesar de Linley atacar com força total com seu pulso pulsante do mundo, 64 ondas em camadas, apenas 10 ou mais gavinhas no caminho da espada pesada adamantina se transformaram em lascas, enquanto as outras 10 gavinhas permaneceram. Svi! Uma luz violeta diabólica foi cortada, e as dezenas de gavinhas na frente, quase como se tivessem se tornado frágeis, foram cortadas pela violeta de sangue. Uau! Linley imediatamente aproveitou a oportunidade para voar para fora do buraco que havia criado. Chefe! Bebe imediatamente voou. Rápido nas minhas costas. Bebe transformou seu tamanho para ficar maior e, sem hesitar, Linley saltou diretamente nas costas de Bebe, e a velocidade de Bebe imediatamente aumentou dramaticamente. Bebe, Disri e Fain eram os mais rápidos do grupo, e agora que Bebe estava se movendo na velocidade máxima, ele rapidamente escapou dos tentáculos atrás deles. Uau! Só agora Linley soltou um longo suspiro. Só então, a sensação de estar cercado por centenas de gavinhas era realmente semelhante à sensação do fim chegando. Para perseguir Linley, a rainha-mãe LaChapelle perdeu terreno para os outros. Além disso, depois de testemunhar a situação perigosa de Linley, os outros aprenderam a ser mais espertos. Rápido, Olivier, nas minhas costas. O Leão Dourado de 6 olhos gritou, enquanto o outro Leão Dourado de 6 olhos latiu o mesmo para a vizinha Rosarie. Entre esses especialistas, os mais rápidos foram Bebe, Fain e Disri, e depois deles estavam os 3 Leões Dourados de 6 olhos, Tulili e o Escorpião de escamas negras. Quanto a Linley, Olivier e Rosarie, eles foram um pouco mais lentos. Tanto Olivier, que treinou nas leis elementais da luz, quanto Linley, que treinou nas leis elementais do vento, foram todos extremamente rápidos. Além disso, Olivier combinou escuridão e luz, enquanto Linley era um guerreiro sangue de dragão. Mas comparado com Bebe, Fain, Tulili e os Nilions dourados de 6 olhos, os dois ainda eram mais lentos. Este escorpião Blackscale também é muito rápido. Um dos leões dourados de 6 olhos disse casualmente enquanto voava. O escorpião escama negra era de uma raça que normalmente era do 9º posto. Já era incrível para este escorpião de escamas negras atingir o pico do estágio santo. Para sua velocidade ser tão rápida também foi realmente incrível. Os 11 especialistas fugiram em alta velocidade e no final a rainha-mãe, LaChapelle, finalmente desistiu. Agora mesmo, a espada daquele jovem humano era bastante estranha. A rainha-mãe LaChapelle observou enquanto o grupo de Linley desaparecia além dos horizontes. Com apenas uma única espada, ele quebrou mais de 10 dos meus tentáculos, mas o mais incrível é que, embora as outras dezenas de tentáculos pelos quais sua espada passou não tenham quebrado, eles foram danificados tão severamente que só tiveram 1/10 de sua força habitual. Ufa! Vamos descansar, Disri disse. Os 11 especialistas não ousaram pousar no deserto e pararam no ar. Claramente LaChapelle realmente aterrorizou este grupo de pessoas. Esta rainha-mãe é simplesmente um monstro demais. Fain disse com uma carranca. Até mesmo Rutherford e Carossa foram mortos em um instante, e só então, quando ela nos perseguiu, fiquei extremamente nervoso. Todo mundo estava descansando agora. Quando eles estavam fugindo mais cedo, eles não ousaram ser nem um pouco descuidados. Linley, eu vi aquela rainha-mãe atacar você. O que você acha? Tulili olhou para Linley. O rosto de Linley era bastante feio de se olhar. Aquela cena anterior tinha sido muito perigosa. Linley balançou a cabeça e disse solenemente, esta rainha-mãe é muito mais perigosa que o tirano das chamas. Quando eu ataquei com violeta de sangue agora há pouco, meu golpe com força total não foi capaz de romper aquela gavinha. Isso, você deve entender, havia milhares e milhares dessas gavinhas. Não quebrou sob seu golpe com força total? Os rostos de todos os especialistas mudaram. Todos sabiam o quão fortes eram os Dragonblood Warriors. Apesar de combinar isso com as verdades profundas do vento, Linley ainda não conseguiu romper a gavinha com um único golpe. Pode-se imaginar o quão resistente era aquela gavinha. Depois, quando os tentáculos cercaram você, Linley, ficamos todos muito preocupados. Como você conseguiu escapar? Dada a resistência dessas gavinhas, deve ter sido extremamente difícil. Disri perguntou, e todos os especialistas próximos olharam para Linley. Neste momento, a experiência era muito importante. Rutherford e Carossa, que também estavam cercados pelos tentáculos da rainha-mãe, estavam ambos mortos. Apenas Linley escapou. Minha fuga foi extremamente arriscada. Linley admitiu isso abertamente. Um grande número de gavinhas me cercou e nesse tipo de situação, eu tive que dar tudo de si. O rosto de Linley tinha uma pitada de risada amarga. Então eu imediatamente usei a espada pesada de adamantina, combinando as duas espadas no meu ataque. Eu usei pela primeira vez a espada pesada adamantina para utilizar as verdades profundas da Terra, o mesmo golpe que matou o tirano das chamas.
Linley balançou a cabeça. Meu golpe de espada mais poderoso foi suficiente apenas para destruir cerca de 10 gavinhas. Mas o estranho foi que, quando segui com violeta de sangue, fui instantaneamente capaz de romper facilmente dezenas de gavinhas, e então aproveitei a oportunidade para atacar. Linley disse. Mais cedo, quando Linley usou pela primeira vez apenas a violeta de sangue para cortar aquela gavinha, ele não conseguiu rompê-la, apesar de atacar com força total. Mas desta vez ele foi capaz de cortar dezenas. Como isso é possível? Os outros também ficaram intrigados. Linley não teve tempo para considerar esta questão enquanto eles estavam fugindo, mas agora, Linley de repente entendeu depois de pensar sobre isso. Certo. As verdades profundas da Terra dependem de ondas vibracionais para atacar o inimigo. Os 10 ou mais tentáculos na minha frente vibraram diretamente em pequenos pedaços. Muito provavelmente, as dezenas de gavinhas atrás deles, embora não completamente destruídas, deveriam ter sido gravemente danificadas internamente. Com seus componentes internos danificados, as gavinhas naturalmente não eram mais muito resistentes. Seguindo com outro golpe com força total da violeta de sangue, não foi muito difícil romper aquelas dezenas de gavinhas danificadas. Chega disso. O que precisamos pensar é, como devemos lidar com a Rainha-Mãe? Se não eliminarmos a Rainha-Mãe, provavelmente não nos permitirá entrar na saída e ir para o 8º andar. Disse com uma carranca. Todos os especialistas assentiram. O que deveríamos fazer? Todos eles franziram a testa pensando. Um dos 3 leões nidourados de 6 olhos falou. Com base no que eu sei, uma vez que as gavinhas ou vinhas de uma criatura vegetal sejam destruídas, será muito difícil para elas crescerem novamente. Quanto mais alta a classe da criatura vegetal for, mais resistentes e resistentes serão suas gavinhas, mas da mesma forma, mais difícil será fazê-las crescer novamente. Portanto, o que podemos fazer é dividir em múltiplos ataques, eliminando algumas gavinhas a cada ataque. No final, quando a Rainha-Mãe não tiver mais gavinhas, não seremos capazes de abatê-la como quisermos. Ouvindo as palavras do leão nidourado de 6 olhos, Linley, Fine e os outros assentiram. Se todos unissem forças e usassem feitiços de nível proibido e seus ataques finais ao mesmo tempo, eles deveriam ser capazes de destruir alguns tentáculos. Assim que a Rainha-Mãe La Chapelle os perseguisse, eles fugiriam. Mas então eles iriam atacá-la de novo e de novo. Reduzir o número de gavinhas que a Rainha-Mãe tinha era algo de que elas eram capazes. Lentamente, um passo de cada vez, eles ainda teriam uma chance de sucesso. Não pode ser feito. Bebe balançou a cabeça. Todo o grupo de especialistas olhou para Bebe confuso. Bebe balançou a cabeça e disse, mais cedo, quando fui resgatar o chefe, vi exatamente o que aconteceu. Depois que o chefe rompeu aquelas gavinhas e fugiu para minhas costas, essas gavinhas cresceram novamente e a velocidade do crescimento foi muito rápida. Em um curto período de tempo, eles estavam completamente recuperados. Como isso é possível? Os 3 Nilions dourados de 6 olhos não conseguiam acreditar. Impossível. Absolutamente impossível. O Nileão dourado de 6 olhos balançou a cabeça. Mas isso é o que eu, Bebe, testemunhei pessoalmente. Como pode ser falso? Bebe rebateu. Além disso, como eu poderia mentir sobre algo assim? Os 3 leões nidourados de 6 olhos ficaram em silêncio. Todos eles acreditavam que em um momento crítico como este Bebe não mentiria. Mas os 3 irmãos já haviam encontrado esse tipo de criatura vegetal no passado e sabiam algumas coisas sobre esse tipo de criatura. Não importa qual seja o motivo, o fato é que os tentáculos desta Rainha-Mãe têm a capacidade de crescer novamente. Desri disse solenemente. Precisamos encontrar um método para matar a Rainha-Mãe. Todos ficaram em silêncio. As gavinhas eram tão fortes que mesmo o golpe com força total de Linley com a violeta de sangue não conseguiu romper. A pior parte foi, os tentáculos desta Rainha-Mãe poderiam crescer novamente. O que fazer? As mortes de Rutherford e Carossa ainda estavam frescas na mente de todos os especialistas. Livro 11, Necrópole dos Deuses, capítulo 23. Rápido lento? A Rainha-Mãe La Chapelle possuía um poder tremendo. No ar acima do deserto sem limites do 7º andar da Necrópole dos Deuses, o vento soprava a areia enquanto Disri, Linley, Fine e os outros especialistas humanos, junto com Bebe e os outros especialistas em feras mágicas, estavam ali no meio. Todos eles estavam pensando seriamente em seus próximos passos. Se não tivermos nenhuma esperança, recomendo desistir. Disri forçou as palavras. Todos os outros especialistas olharam para Disri. Desistir, simplesmente assim? Os olhos de Fine tinham um toque de má vontade. Eles esperaram 1000 anos por esta oportunidade e até passaram do 6º andar. Ele realmente não estava disposto a desistir desta oportunidade agora. Não temos esperança alguma. Disri balançou a cabeça. Uma única gavinha da Rainha-Mãe La Chapelle já é muito durável, e ela tem milhares e milhares delas. Mais importante ainda, mesmo se você quebrar essas gavinhas, elas crescerão naturalmente. Disri olhou ao seu redor. Todos, digam-me vocês, devemos insistir em morrer? Linley e Bebe trocaram olhares. Chefe, vamos desistir. Bebe disse mentalmente para Linley. Não há pressa para nós. Na pior das hipóteses, daqui a 100 anos, quando nós dois ficarmos mais fortes, pedirei ao meu avô Beirute que abra outro túnel para a Necrópole dos Deuses só para nós.
Bebe também sentiu que era inútil. Lily não pôde deixar de pensar na cena aterrorizante daqueles incontáveis e densos tentáculos que o cercavam, especialmente a sensação de ele estar cercado por eles. Esse tipo de sentimento perigoso era realmente de partir o coração. Mas naquele exato momento, aqueles 3 leões nidorados de 6 olhos se entreolharam, e um dos leões nidorados de 6 olhos disse solenemente, não estamos totalmente desesperados. Ainda temos um pouco de esperança. Oh! Todos os especialistas em levitação olharam surpresos para aqueles Nilions dourados de 6 olhos. Ainda temos esperança? Você diz que ainda temos esperança? Que esperança? Fain imediatamente perguntou. Aquele leão dourado de 6 olhos assentiu. Nós 3 irmãos temos um ataque final. Através dos nossos 6 olhos, podemos emitir 6 raios de luz para cobrir o nosso oponente. Isso irá paralisar o oponente e impedi-lo completamente de se mover. Paralisá-los? Impedir que eles se movam? Lily ficou muito chocado. Este ataque final foi simplesmente monstruoso demais. Isso não significava essencialmente que forçaria o oponente a ficar ali parado e ser derrotado? Todos os presentes, até mesmo o perpetuamente silencioso Olivier e o escorpião de escamas negras, tinham os olhos cheios de espanto. Certo, eu me lembro agora. Rosarie disse com alegria surpresa. Lembro que quando chegamos ao 7º andar e Bebe e os outros entraram na areia e agarraram aquele monstro, criança, foi um de vocês 3 irmãos que matou o monstro. Quando você o matou, seus 6 olhos emanaram um raio de luz negra que envolveu o monstro, paralisando-o e forçando-o a permitir que você o matasse. Lily e os outros lembraram disso também. Se for esse o caso, venceremos com certeza. O escorpião de escamas negras retumbou. Deixe aquela rainha-mãe La Chapelle ficar paralisada e então destruir sua alma. Assim que sua alma for destruída, a rainha-mãe definitivamente morrerá. Não é tão fácil assim. O líder dos Nilions dourados de 6 olhos balançou a cabeça. Nossa técnica não é invencível. Da maneira como você está interpretando, seríamos capazes de congelar imediatamente qualquer oponente que encontrarmos e depois matá-lo. Isso não nos tornaria invencíveis? Esta técnica depende do poder do oponente. Lily e os outros assentiram. Certo. Se os Nilions dourados de 6 olhos usassem essa técnica contra uma deidade, muito provavelmente essa deidade os mataria com o movimento da mão. Esta nossa técnica é naturalmente altamente eficaz contra aquele monstro criança, é claro. O leão dourado de 6 olhos disse sério. Mas o poder da rainha-mãe, La Chapelle, é centenas de vezes mais forte do que o de seus filhos. Quando ela se solta, seu poder é surpreendentemente grande. Paralisá-la será muito difícil. Os outros 2 leões dourados de 6 olhos também assentiram. Lily e os outros entenderam isso. Era como uma gaiola gigante de metal. Poderia ser usado para aprisionar um cavalo ou uma vaca, mas se você usasse a mesma gaiola de metal, seria possível usá-la para prender um dragão enorme que era milhares de vezes mais forte que o cavalo ou a vaca. No entanto, embora a rainha-mãe La Chapelle seja forte, ela não está no nível da deidade. Se nós 3 irmãos unirmos forças e usarmos essa técnica juntos, muito provavelmente, seremos capazes de paralisar a rainha-mãe La Chapelle por cerca de 1 segundo. O líder dos Nilions dourados de 6 olhos disse. Lily e os outros sentiram alegria em seus corações. 1 segundo? Embora parecesse um curto período de tempo para especialistas como Lily, 1 segundo era suficiente para permitir a troca de dezenas ou centenas de golpes. Mas é claro, isso é apenas uma estimativa. Afinal, sem realmente ter lutado contra ela, também não sabemos por quanto tempo poderemos paralisá-la. O leão dourado de 6 olhos disse. Todos entenderam, mas também sabiam que esses 3 leões dourados de 6 olhos, trabalhando juntos, definitivamente seriam capazes de fazer com que a rainha-mãe ficasse paralisada por um momento. Todos, quem entre nós se sente confiante em poder matar a rainha-mãe em um instante? Disse e imediatamente olhou para os outros. Os 3 Nilions dourados de 6 olhos seriam capazes de permitir que um dos especialistas tivesse um único instante de oportunidade. Agora, a questão era quem tinha mais chances de sucesso. Infelizmente, não temos um grande mago santo do estilo vento. Rosarie balançou a cabeça e suspirou. Em termos do ataque de alvo único mais poderoso, o título teve que ir para o grande mago santo do estilo vento. Uma vez que a Liga Dimensional aparecesse, até mesmo o próprio espaço seria cortado. Definitivamente teria sido capaz de cortar a rainha-mãe em 2 partes. Todos os especialistas presentes ficaram em silêncio. Lily, e você? Fain olhou para Lily. Lily manteve o silêncio. A rainha-mãe La Chapelle estava cercada por um denso aglomerado de gavinhas. Por quanto tempo os Nilions dourados de 6 olhos seriam capazes de paralisá-la era desconhecido. Se assim que ele se aproximasse do corpo da rainha-mãe, ela escapasse da paralisia, então ele definitivamente seria cercado por incontáveis gavinhas novamente. Ele nem teria chance de fugir. Afinal de contas, mesmo a espada pesada de adamantina e a violeta de sangue combinada só conseguiam romper cerca de 100 gavinhas de cada vez. Chefe, Bebe balançou a cabeça em direção a Lily. A chance de sucesso era muito baixa. Quem matar a rainha-mãe será aquele que tomará posse do artefato divino do 7º andar, se houver. Acho que ninguém aqui irá se opor. Disse e olhou para todos.
Todos assentiram. Ainda temos 2 anos antes do prazo de 10 anos. Lily disse solenemente. Não há necessidade de nos apressarmos. Vamos passar algum tempo pensando sobre isso. Todos os especialistas assentiram. A menos que tivessem pelo menos algum grau de confiança, não escolheriam jogar suas vidas fora. O deserto sem limites. Lily pairou ali no ar, com os olhos fechados enquanto se sintonizava com o sopro do vento. Com relação às leis elementais do vento, Lily já havia obtido alguns novos insights tanto sobre o aspecto rápido, quanto sobre o aspecto lento. Neste momento, ele estava sintonizado com as leis elementais e, portanto, naturalmente também estava sintonizado com esses 2 aspectos. Sua mente tornou-se uma com as essências elementares do vento. A consciência de Lily de repente teve uma imagem aparecendo dentro dela. Quando a rainha-mãe La Chapelle atacou pela primeira vez, aquelas dezenas de milhares de gavinhas dispararam repentinamente em alta velocidade. Naquela época, Lily e os outros especialistas sentiram que o espaço ao redor congelou repentinamente e sentiram como se estivessem chafurdando no cimento ou em uma piscina. Naquela época, os tentáculos da rainha-mãe moviam-se de acordo com um estranho e profundo mistério. De alguma forma, conseguiu o efeito de congelar o espaço. A mente de Lily de repente teve um pensamento. O congelamento espacial foi, na verdade, uma interpretação de alto nível do aspecto lento. Lily ainda tinha alguma distância para ir do seu nível atual de espaço retardado para um espaço verdadeiramente congelante. Os tentáculos da rainha-mãe eram extremamente rápidos. Mesmo Rutherford não conseguiu fugir. Lily ficou intrigado. Mas quando essas gavinhas dispararam, foram tão rápidas que o próprio espaço ficou turvo. Deveria ser a interpretação da dobragem espacial do aspecto rápido. Mas por que foi que todas essas gavinhas combinadas foram capazes de criar o efeito de congelamento espacial? Lily ficou intrigado. Ao mesmo tempo, Lily inconscientemente começou a repetir a visão daqueles incontáveis tentáculos disparando, procurando cuidadosamente pelos profundos mistérios internos. Depois de muito tempo, Lily, ainda parado no ar, abriu os olhos. Com o movimento da mão, ele recuperou violeta de sangue. Sua mão empurrou para fora e instantaneamente. Milhares de violetas de sangue apareceram na frente de Lily, e os borrões da espada fizeram com que o próprio espaço começasse a ficar embaçado. Este ataque foi a combinação da compreensão de Lily dos ataques de dobragem espacial e vento ondulante com o vento ondulante, capaz de produzir 10 milhões de ataques de espada. Não está certo. Lily franziu a testa. Se eu quiser que cada ataque de espada seja como aqueles tentáculos, esses 10 milhões de borrões de espada usados simultaneamente deverão ser capazes de criar o efeito especial de congelamento espacial. Lily mais uma vez atacou com Blood Violet. Certo. Neste momento, Lily estava tentando utilizar a técnica vento ondulante para criar instantaneamente 10 milhões de espadas, imitando o ataque da rainha-mãe La Chapelle. De novo. Svi. A violeta de sangue mais uma vez se transformou em 10 milhões de espadas no ar, e os vários metros cobertos por flechas de espadas violetas de repente começaram a congelar. Os 10 milhões de ataques de espadas foram todos como as incontáveis gavinhas ao redor e então, ao mesmo tempo, todos convergiram para um ponto. Um som pode ser ouvido. Bang! Uma lágrima no espaço apareceu. Os olhos de Lily brilharam. Certo. Congelamento espacial. O rosto de Lily finalmente revelou uma pitada de excitação. Finalmente. Sucesso. Felizmente, a violeta de sangue era capaz de torcer e curvar. Essa foi a única razão pela qual ele pôde testar os ataques repetidas vezes e aprender e imitar completamente o ataque da rainha-mãe La Chapelle. Somente o ataque que a rainha-mãe La Chapelle utilizou fez com que milhares de gavinhas cercassem o oponente. Mas com os ataques de Lily, os 10 milhões de espadas se uniram em um ponto, convergindo todos os seus ataques. No passado, o ataque vento ondulante poderia enviar continuamente muitas espadas de ataque, mas uma vez que se transformou em 10 milhões de espadas, por causa da fricção do vento, as incontáveis espadas não conseguiram convergir para um ponto simultaneamente. Lily ficou frustrado com isso no passado. Quando sua espada foi lançada, naturalmente teve que seguir os fluxos do vento para produzir repentinamente 10 milhões de espadas. Mas para que os 10 milhões de espadas convergissem para um só lugar, era necessário que as espadas fossem contra a força natural do vento. Como diz o ditado, 1 milímetro de diferença, 1000 quilômetros de distância. Ir contra a força natural do vento significava que simplesmente não seria possível criar instantaneamente 10 milhões de espadas. Mas usando essa cadência única ao criar todas aquelas espadas, eu posso fazer isso. Lily ficou muito surpreso. Aqueles 10 milhões de espadas saíram de uma vez, mas não o fizeram de forma selvagem e aleatória, apenas seguindo o vento aonde quer que ele fosse. Elas pareciam viajar através de um arco circular, criando uma estranha força centrífuga enquanto todas as espadas convergiam para um único ponto. Que único! Lily não pôde deixar de suspirar interiormente de espanto. Mas Lily também ficou extremamente feliz. Embora cada espada individual desses 10 milhões de espadas não seja muito poderosa, quando todas essas espadas se combinam em uma, o poder do ataque seria milhares de vezes maior. Lily estava extremamente animado.
Quando 10 milhões de espadas combinadas em uma, a nitidez e a velocidade da violeta de sangue entrariam em ação. Verdades profundas do vento, miríades de espadas convergem. Este foi mais um avanço nas verdades profundas do vento. Em termos de poder de ataque, foi ainda muito mais poderoso que o Tempos do Vento. Apenas este é um ataque de alvo único, útil apenas contra um alvo. Linley sabia muito bem que quando aquelas incontáveis espadas se combinassem, onde quer que a espada passasse, todos os obstáculos seriam reduzidos a pó. Não havia necessidade de se perguntar sobre isso. A força combinada desses 10 milhões de espadas combinadas definitivamente faria com que o poder desse ataque atingisse uma altura incrível. Além disso, este ataque também continha o estranho efeito congelamento espacial. Por que é que o aspecto rápido pode produzir o efeito congelamento espacial do aspecto lento? Embora Linley tenha desenvolvido com sucesso este ataque, ele ainda estava confuso. Os aspectos rápido e lento das leis elementais do vento eram dois aspectos totalmente opostos, mas parecia que eles também estavam de alguma forma ligados. Se eu não consigo descobrir, não vou pensar nisso. Linley estava com um humor extremamente exultante. O ataque mais poderoso das verdades profundas do vento é totalmente capaz de destruir todas as obstruções. Com este ataque não há necessidade de temer a obstrução de quaisquer gavinhas. O coração de Linley estava cheio de confiança. 3 dias depois, tendo já gravado este ataque mais poderoso das verdades profundas do vento em seu coração, Linley imediatamente partiu com os outros especialistas em direção à Rainha-Mãe, La Chapelle. Desta vez, todos os outros o apoiariam com seus próprios ataques, enquanto o próprio Linley desferiria o ataque final. Depois de voar por um bom tempo, esse vasto oásis está à frente. Deve ser o local onde os muitos componentes crianças da Rainha-Mãe La Chapelle se reuniram. Desci apontou para longe. O local onde estivera a pirâmide negra estava agora cercado por um mar extremamente verde, formado por aqueles muitos oásis. Haha! E aqui eu pensei que todos vocês estavam tão assustados que fugiram para o 6º andar. Eu não esperava que você se atrevesse a voltar. A voz clara sacudiu o ar acima do mar verde, e no ar acima daquele mar verde, uma aberração verde e brilhante em forma humana, cercada por milhares de gavinhas, pairava. Foi a Rainha-Mãe La Chapelle. Livro 11 Necrópole dos Deuses, capítulo 24, Miríades de espadas convergem, a pérola da vida. A Rainha-Mãe La Chapelle pairava no ar como uma rainha, os milhares de gavinhas verdes quase translúcidas girando em torno de seu corpo diabólico. Enquanto isso, abaixo dela, incontáveis gavinhas e vinhas ergueram-se no ar, balançando descontroladamente. Rosnados estrondosos podiam ser ouvidos sob as areias. Um grande número de componentes filhos sob o controle da Rainha-Mãe La Chapelle cobriam a pirâmide negra, bloqueando-a completamente. Linley olhou para Rosarie e de si próximas. Esses dois grandes magos santos já haviam começado a murmurar as palavras de seus feitiços e estavam prestes a completá-los. Os longos cabelos verde-jade de Rosarie subitamente se ergueram quando uma onda selvagem de essência elementar do tipo água explodiu dela. Inúmeras quantidades de geada e gelo desceram e a temperatura subitamente atingiu um ponto extremamente baixo. Até mesmo as incontáveis gavinhas e vinhas abaixo deles foram subitamente congeladas. Magia de nível proibido no estilo água, 0 absoluto. No mesmo instante, uma onda de energia invisível e ondulante explodiu de si, atirando diretamente em direção à Rainha-Mãe La Chapelle no ar. O corpo da Rainha-Mãe La Chapelle tremia apenas ligeiramente e ela não foi muito afetada. Kratin, bang! Muitas gavinhas se quebraram com o frio. O corpo da Rainha-Mãe La Chapelle também estava coberto por uma camada de gelo. Este é o ataque que você planejou? A Rainha-Mãe La Chapelle riu loucamente. Em termos de energia espiritual, como você pode se comparar a mim? Quanto à magia do estilo água, haha, isso é ainda mais ridículo. Eu, La Chapelle, sou um praticante das leis elementais da água e do vento. Tão poderoso. O grupo de Linley suspirou em seus corações. Criaturas do tipo planta que tinham corpos grandes geralmente também tinham almas extremamente poderosas para combinar. O corpo real da Rainha-Mãe era na verdade ainda mais assustadoramente enorme, mas à medida que ela treinava, ela naturalmente começou a encolhê-lo de tamanho, mas sua alma só se tornou cada vez mais poderosa. Ambos os lados eram santos de pico, mas os santos humanos eram muito inferiores a esse tipo de criatura vegetal aterrorizante. As palavras da Rainha-Mãe La Chapelle acabaram de sair. Banco. 18 raios de luz negra saíram dos olhos dos 3 irmãos, os Nilions dourados de 6 olhos. Esses 18 raios de luz cobriram instantaneamente a Rainha-Mãe La Chapelle. Era como se seu enorme corpo e gavinhas tivessem subitamente sido cobertos por uma camada de pele negra. Os olhos da Rainha-Mãe La Chapelle se arregalaram instantaneamente e seu rosto delicado mudou e se contorceu instantaneamente. Ela não conseguia se mover. Uau! Trabalhando em perfeita harmonia quando aqueles 18 raios de luz foram disparados, Linley já havia voado direto para a Rainha-Mãe em alta velocidade. Growl! Mate ele! Incontáveis componentes crianças debaixo da areia rugiram ensurdecedoramente, querendo assistir enquanto sua Rainha-Mãe aniquilava esses humanos.
Mas naquele momento nenhum deles percebeu que sua rainha-mãe não conseguia mais se mover. Violeta de sangue em uma mão, e a espada pesada de adamantina na outra. O Liley em forma de dragão olhou diretamente para a distante rainha-mãe Lachapali com seus olhos dourados escuros. Em sua velocidade mais alta, ele avançou em direção a ela. Liley já havia entrado no alcance das incontáveis gavinhas e vinhas da rainha-mãe Lachapali. Os lábios de Liley se curvaram para cima. O vento selvagem uivou quando Liley cruzou instantaneamente centenas de metros, alcançando uma distância de menos de 100 metros de Lachapali. Para Liley, 100 metros eram apenas um piscar de olhos, mas quando os especialistas lutavam, esse piscar de olhos era o que determinava a vitória. Roar! Um rugido furioso escapou dos lábios da rainha-mãe Lachapali. Incontáveis gavinhas e aquelas vinhas que cercavam o corpo da rainha-mãe dispararam diretamente em direção a Liley. Os olhos da rainha-mãe estavam cheios de raiva sem limites, e ela jurou para si mesma que mataria todos os humanos à sua frente, começando pelo mais próximo. A rainha-mãe libertou-se da paralisia. Não é bom. Os rostos de Dizzy, Rosari e dos outros mudaram. Os olhinhos redondos de Bebe de repente tiveram um flash de luz vermelha através deles, enquanto ao mesmo tempo seu corpo ficou coberto com uma camada de luz negra como breu. Bebe se transformou em um raio negro de luz, ignorando o perigo mortal enquanto avançava. Chefe! Bebe estava extremamente preocupado. Um enorme número de gavinhas serpenteava em sua direção. O próprio Liley estava muito calmo. Ele havia se preparado para essa eventualidade há muito tempo. Violeta de sangue em sua mão, de repente se transformou em 10 milhões de flashes diabólicos de luz violeta. Em todos os lugares onde os flashes apareciam, dobras borradas no espaço podiam ser vistas, enquanto, ao mesmo tempo, os flashes de luz violeta, todos bizarramente enrolados e serpenteavam em um padrão muito peculiar, enquanto avançavam em direção a um ponto. Congelamento espacial. O grande número de gavinhas avançando em sua direção de repente diminuiu drasticamente de velocidade, como se estivessem viajando na lama. Quanto aos 10 milhões de flashes de espada de Liley, eles na verdade convergiram para um ponto, unindo-se em uma luz violeta indistinta e de parar o coração. Esta luz violeta era como um cometa avançando em frente, totalmente imbloqueável. Bang! A luz violeta da espada avançou, e aquelas gavinhas resistentes e semi-translúcidas instantaneamente desmoronaram e quebraram, com incontáveis partes de gavinhas voando por toda parte. Verdades profundas do vento, miríades de espadas convergem. O ataque de espada mais poderoso que Liley poderia realizar usando as verdades profundas do vento. Liley instantaneamente saiu correndo do espaço que havia sido destruído por seu ataque, convergência das 10 mil espadas, enquanto a rainha-mãe, Lachapali, olhava com espanto. Como isso é possível? Suas gavinhas eram muito mais poderosas do que as dos componentes crianças. Tantas gavinhas cercaram o humano, mas o humano avançou instantaneamente. Morrer. Tendo rompido a gaiola de gavinhas, Liley já havia alcançado o ar acima da cabeça da rainha-mãe Lachapali, e a espada pesada de adamantina na mão de Liley desceu. Lachapali imediatamente mergulhou em alta velocidade. Mas como a velocidade de movimento de seu corpo poderia ser comparada à de uma arma? A rainha-mãe Lachapali também controlou seus tentáculos para bloquear, mas era tarde demais. Bang! A espada pesada adamantina de Liley colidiu com a cabeça de Lachapali. A espada pesada de adamantina tocou apenas levemente a cabeça de Lachapali, e o corpo maciço de Lachapali de repente começou a tremer, e então um líquido verde começou a fluir de sua boca e de seus olhos. Aquelas gavinhas ondulantes já haviam começado a cair sem vida. A outra mão de Liley não apenas descansou, ele mais uma vez utilizou o ataque Myriad Swords Converge. O flash diabólico de 10 milhões de espadas, movendo-se naquela cadência estranha, apareceu mais uma vez, e o espaço congelou mais uma vez. Aqueles 10 milhões de espadas convergiram para um único local, formando um clarão de espada violeta embaçado, que perfurou diretamente em direção à cabeça da rainha-mãe Lachapali. Bang! Começando pela cabeça, todo o corpo da rainha-mãe desabou e se transformou em detritos de cor verde. Somente depois que seu corpo explodiu é que Liley percebeu que, na verdade, suas entranhas já haviam sido abaladas pelas verdades profundas da terra, em algo tão macio quanto lama. Mas quando o corpo da rainha-mãe desabou completamente, Liley descobriu, para sua surpresa, que dentro do corpo desta rainha-mãe, havia uma pérola translúcida muito pequena, mas brilhante e de brilho verde. Com o movimento da mão, Liley pegou a pérola translúcida. Quanto à rainha-mãe Lachapali, a metade restante de seu corpo e um grande número de gavinhas desmoronaram sem vida no ar, caindo e se chocando contra as inúmeras vinhas abaixo. As gavinhas ondulantes do Mar Verde, abaixo, pararam de repente. Nenhuma dessas criaturas vegetais poderia ousar acreditar nisso. Sua poderosa rainha-mãe foi morta no ar por este guerreiro que parecia um draconiano. Sua invencível rainha-mãe havia morrido. Ouça, Liley gritou friamente para as pessoas abaixo. É melhor todos vocês sumirem. Caso contrário, vou matar todos vocês, assim como acabei de matar sua rainha-mãe. Liley varreu o chão friamente com seu olhar. Faz falhar, farfalhar.
Incontáveis gavinhas e vinhas afundaram freneticamente na areia, e o Mar Verde, que ocupava uma extensão extremamente ampla de espaço de repente se transformou em deserto novamente. Quanto àquelas criaturas vegetais, todas fugiram em alta velocidade, aterrorizadas. Até mesmo a rainha-mãe deles, que era centenas de vezes mais poderosa que eles, havia morrido. Como poderiam eles, meros componentes filhos, competir? A pirâmide negra, que havia sido coberta por inúmeras vinhas e ratantans, revelou agora mais uma vez sua verdadeira aparência. Chefe, você me assustou até a morte. Beb estava agora ao lado de Linley e ele havia reabsorvido aquela camada de luz negra de volta ao seu corpo. Linley não pôde deixar de abraçar Beb. Embora Beb fosse emocionalmente maturo, às vezes travesso, enquanto outras vezes tão sanguinário quanto qualquer besta mágica, ele estava disposto a desistir de sua vida pelo bem de Linley. Os dois cresceram juntos e suas vidas eram como uma só. O afeto deles um pelo outro era tão profundo, que com suas almas interligadas eles podiam senti-lo fisicamente. Estou bem. Sem um certo grau de certeza, eu, seu chefe, ousaria agir dessa maneira? Linley riu. Neste momento, disse e os outros voaram também. Após a repentina reversão na sorte que acabaram de testemunhar, todos agora tinham sorrisos incandescentes em seus rostos. Linley, quando você demonstrou esse seu ataque na nossa frente mais cedo, eu não tive muita confiança. Fai riu. Mas depois de ver agora sei o quão poderosa é essa sua espada. Não importa quão poderosa seja a defesa, ainda assim não será capaz de pegar essa sua espada. Quando Linley demonstrou isso, ele estava apenas demonstrando no ar. Como Fai e os outros poderiam ver claramente o quão poderoso era. Pessoal, vamos nos apressar e ver se encontramos algum artefato divino aqui no 7º andar. Disse para todos. Concordamos desde o início que a pessoa que matasse a rainha-mãe tomaria posse dos artefatos divinos se houver algum. Linley arriscou sua vida para matá-la. E então ele deveria pegar o artefato divino. Todos procurem com cuidado. Linley disse apressadamente. Não há necessidade de tantos problemas. Você apenas fica aqui. Nós vamos ajudá-lo a procurar. Um dos Nileões dourados de 6 olhos disse. Eles subestimaram a força e o poder da rainha-mãe. Mesmo quando os 3 irmãos uniram forças e executaram sua técnica proibida, eles só conseguiram paralisar a rainha-mãe por um instante. Linley deu a maior contribuição para matar a rainha-mãe. Todos começaram apressadamente a ajudar na busca pelo artefato divino, e até mesmo Olivier voou voluntariamente para o chão. Todos os especialistas começaram a pesquisar cuidadosamente. Quanto a Linley, ele voou para a plataforma de saída próxima à pirâmide negra. Isso porque da última vez, no 6º andar, era onde os artefatos divinos foram colocados. Mas desta vez foi diferente. Nada ali? Linley balançou a cabeça. Ele havia procurado há algum tempo nas escadas, mas não encontrou nada. Os especialistas pesquisaram cuidadosamente em um círculo com área de 1 km². No final, todos voltaram para a pirâmide negra. Você encontrou algo? Disse e perguntou. Todos os outros balançaram a cabeça. Disse e franziu a testa. Estranho. No 6º andar, incluindo a machadinha que o Tirano das Chamas tinha, havia um total de 3 artefatos divinos. A rainha-mãe Lachapali do 7º andar estava em um nível de poder mais alto que o Tirano das Chamas. Mas não conseguimos encontrar nenhum único artefato divino. Linley também ficou intrigado. Este não deveria ser o caso. Fai também estava confuso. Onde está esse artefato divino? Oh, certo. Os olhos de Rosarie brilharam. No 6º andar, o próprio Tirano das Chamas estava empunhando aquele grande machado. Havia algum artefato divino no corpo de Lachapali? Linley, você viu alguma coisa? No corpo dela. Linley começou. E então, Linley pensou instantaneamente na pérola redonda que ele já havia absorvido em seu anel interespacial. Ele imediatamente o recuperou com o movimento da mão. Certo. Quando matei a rainha-mãe e seu corpo desabou, encontrei uma pérola aparentemente incomum dentro de seu corpo e agarrei-a. Dê uma olhada. O que é isso? Linley não achava que esta pérola redonda fosse um artefato divino. Como ele viu, deveria ser algo semelhante ao núcleo de magicita de uma fera mágica, a essência da rainha-mãe. Pérola da vida. Ao ver a pérola redonda na mão de Linley, os 3 leões nidourados de 6 olhos soltaram gritos simultâneos de choque. Linley, disse e os outros olharam perplexos para os 3 leões dourados de 6 olhos. Um deles explicou imediatamente. Esta pérola da vida é um tipo de tesouro de pérola espiritual que vimos uma vez no passado, quando estávamos com o pai. Agora entendemos. Porque a rainha-mãe Lachapali foi capaz de regenerar instantaneamente seus tentáculos danificados. Se a pérola da vida entrar no corpo de alguém, então a energia vital ilimitada contida na pérola da vida será fornecida ao usuário. Mesmo que o corpo seja cortado em 8 pedaços, ele voltará ao normal num piscar de olhos, precisando de apenas 1 ou 2 segundos. Em outras palavras, enquanto sua alma não for destruída, você nunca morrerá. O Nileão dourado de 6 olhos disse com entusiasmo. Para especialistas de nível santo, esta pérola da vida é mais preciosa do que qualquer artefato divino. Livro 11 Necrópole dos Deuses, capítulo 25 Entrando no 8º andar. Mesmo depois que o corpo fosse cortado em 7 ou 8 pedaços, ele ainda se recuperaria em 1 ou 2 segundos.
Tal habilidade regenerativa fez com que todos os olhos dos especialistas ao redor se iluminassem. Para os santos, esse tipo de tesouro era incomparavelmente valioso, mas só é útil para os santos. Para as deidades, brinquedos como este são totalmente inúteis. O Nileão Dourado de 6 olhos riu, disse e assentiu também. As divindades possuem uma centelha divina e seus corpos divinos são formados a partir de energia divina. Mesmo que estejam gravemente feridos, desde que suas almas não sejam destruídas, seus corpos podem renascer mesmo que sejam reduzidos ao nada. A diferença entre santos e divindades era enorme. Lilei e os outros não puderam deixar de suspirar profundamente em seus corações. O nível da deidade. Mesmo alguém tão poderoso como Lilei, na frente de uma deidade, não seria capaz de revidar um único passo, mas que bloqueou incontáveis santos. Grande irmão. O outro Nileão Dourado de 6 olhos disse, mesmo que uma pessoa coloque esta pérola da vida em seu corpo e sua alma não esteja danificada, ela ainda pode ser morta. Você esqueceu o que o pai disse? O líder dos Nileões Dourados de 6 olhos assentiu. Oh, você está falando sobre o corpo ser totalmente destruído? Lilei, disse Fain, e os outros olharam confusos para o Leão Dourado de 6 olhos. O principal Leão Dourado de 6 olhos explicou a Lilei e os outros. A energia desta pérola da vida pode regenerar o corpo. Em outras palavras, você precisa ter pelo menos uma pequena parte do corpo sobrando. Só então o resto do seu corpo poderá renascer dessa parte. Se todo o seu corpo for destruído, você morrerá, é claro. Ah, então é isso que você quer dizer. Lilei e os outros agora entenderam. Mas Lilei, o Leão Dourado de 6 olhos, olhou para Lilei. Com a pérola da vida, não seja muito arrogante. Nos inúmeros planos, existem muitas técnicas que podem ser usadas para destruir completamente o corpo de um oponente. Todos os oponentes que treinam nas leis elementais do fogo e nas leis elementais da água podem realizar tal coisa. Eu sei. Lilei riu calmamente. As leis elementais são tão vastas quanto o oceano. Só conheço 1 ou 2 gotas de água naquele oceano. Seu corpo é muito resistente e você tem uma pérola da vida. O que você precisa fazer é concentrar seu tempo melhorando seus ataques e defesas espirituais. O Leão Dourado de 6 olhos parecia ter grande interesse no bem-estar de Lilei. Existem todos os tipos de ataques do tipo espiritual, e eles são incontáveis. Se você for descuidado apenas uma vez, então você estará perdido. Lilei assentiu. A alma era de fato uma coisa profunda e abstrusa. Por exemplo, o grande mago necromante Zaisler poderia facilmente comandar os mortos-vivos e até questionar as almas dos outros. Por exemplo, Beirute, que estava em tal nível que até mesmo santos como Rudi e Dillon tiveram suas memórias escaneadas, sem que soubessem de nada. Uma técnica como essa era absolutamente surpreendente e inédita. Para especialistas como ele, controlar diretamente os santos provavelmente seria extremamente fácil. No passado, quando o sagrado imperador Eidens usou sua magia oracular para me atacar, a defesa da minha alma quase entrou em colapso. No futuro, preciso ter cuidado com isso. Lilei disse para si mesmo. Eidens, se colocado entre as inúmeras fileiras de santos em uma miríade de outros planos, não passava da média. Havia muitos santos que eram mais talentosos que ele em ataques espirituais. O poder defensivo espiritual de Lilei era na verdade inferior até mesmo ao de santos como Rosari e Dissi. Pelo menos especialistas como Dissi, ao enfrentar Eidens, não teriam sido derrotados tão facilmente. Os ataques baseados na alma incluem encantos, hipnotismo, paralisia, destruição e todos os tipos de outras técnicas. Existem os fortes e existem os suaves. Dissi suspirou. Quanto mais se estuda isso, mais se percebe o quão ilimitado e profundo é. No passado, o deus da guerra havia dito que o sumo sacerdote, com apenas um olhar, poderia nos deixar afundar numa ilusão. E se na ilusão pensarmos que morremos, na vida real, realmente teremos morrido e nossa alma se dissipará. Oh, Lilei ficou muito chocado. O sumo sacerdote era tão aterrorizante? Rosari riu. O que você pode fazer? Depois de se tornar uma deidade, o aspecto mais fraco que alguém tem é o espírito. Semideuses, deuses, deuses superiores, todos eles gastarão seus esforços no estudo dos profundos mistérios contidos na alma. Afinal, eles não querem morrer. Fai riu. Lilei, é melhor você vincular esta pérola da vida com sangue. Caso contrário, todos ficaremos cobiçosos ao olharmos para ele. Rindo, Lilei imediatamente o amarrou com sangue. Imediatamente, esta pérola da vida translúcida, brilhando com uma luz verde nebulosa, entrou no corpo de Lilei. Lilei podia sentir claramente que seu coração, seus músculos e seus ossos estavam todos cheios de força vital ilimitada. Mesmo que parte de seu corpo fosse decepada, ele ainda seria capaz de se curar rapidamente. O grupo de Lilei não tinha pressa em ir para o 8º andar. Eles primeiro descansaram e fizeram os preparativos aqui no 7º andar. Afinal, assim que entrassem no 8º andar, quem sabe que tipo de criaturas aterrorizantes encontrariam lá? Ao longe, Tolili treinava constantemente usando sua cimitarra. Não fazia muito tempo que ele tinha essa cimitarra Bloodshado, e agora ele estava constantemente testando a melhor forma de utilizar seu poder. Quanto a Olivier, Disri e os outros, todos sentaram-se de lado meditando em silêncio. Estou no posto de Arquimago Rank 9 há muito tempo, mas ainda não fiz um avanço.
Sentado na postura meditativa na areia, Linley suspirou para si mesmo. Mas ele entendeu que algo assim não poderia ser apressado. Quanto mais você tentasse apressar, mais difícil seria avançar. Beb estava enrolado na perna de Linley, dormindo confortavelmente. Bebê, Linley falou. Varton era seu irmão mais novo. E Beb também era seu irmão mais novo. Em relação à sua família, Linley sempre teve um instinto protetor. Sim, chefe. Beb levantou a cabecinha para olhar para Linley. Linley disse suavemente, Beb, cada camada da necrópole dos deuses fica cada vez mais perigosa. Não consigo mais imaginar o que vamos encontrar quando chegarmos ao 8º andar, ou o que vai acontecer. Mas Beb, é melhor você não ir para o 8º andar. Chefe. Os olhos de Beb instantaneamente se arregalaram. Beb, sua defesa é mais forte que a do tirano das chamas? O seu ataque é superior ao dele? Beb, você ainda está crescendo. Não há necessidade de você se arriscar assim. O próprio Linley não estava com medo, mas estava um pouco preocupado com Beb. Chefe, se você for, eu vou. Beb era muito teimoso. Linley balançou a cabeça. Não é isso. Eu tenho a pérola da vida. É muito mais seguro para mim. Mais importante ainda, sinto como se houvesse algo nesta necrópole dos deuses que está esperando por mim, que está me chamando. Especialmente depois de entrar na necrópole dos deuses, Linley pôde sentir ainda mais claramente essa sensação de chamado. Foi um chamado que fez sua alma vibrar. Seja por causa de seu desejo de treinar, ou porque tinha a ver com a descoberta dos segredos profundos dos 4 guerreiros supremos, ou por causa do chamado para sua alma, Linley não queria recuar. Chefe, eu irei com você. Beb olhou para Linley com seus olhinhos. É apenas um pouco de perigo. Do que você tem medo, chefe? No passado, quando estávamos na Cordilheira das Bestas Mágicas, éramos muito fracos, mas até conseguimos sobreviver ao ataque do dragão espinhoso blindado. Quando a Igreja Radiante nos perseguiu e tentou nos matar, ainda assim conseguimos sobreviver. Naquela época estávamos muito fracos, mas ainda não tínhamos medo. Agora que somos fortes, vamos começar a ter medo? É melhor você entender que eu, Beb, sou realmente durão agora. Beb se endireitou, estufando intencionalmente o peito. Linley não pôde deixar de rir, mas ao mesmo tempo sentiu uma onda de gratidão. Além disso, Linley não pôde deixar de pensar em suas memórias de sua juventude, quando ele e Beb se aventuraram juntos no fogo de Gulch. Haha, tudo bem. Quer vivamos ou morramos, faremos tudo juntos. Linley riu enquanto abraçava Beb, e Beb riu também. Eles ficaram no 7º andar por 7 dias. O grupo de Linley chegou à entrada do 8º andar. Os grandes magos santos, Dizzy e Rosalie, já haviam preparado feitiços defensivos para si mesmos, enquanto Linley havia se transformado em sua forma de guerreiro sangue de dragão. Todo mundo estava pronto agora. Todos, tenham cuidado. Agora, vamos sair, Dizzy disse. Imediatamente, os 11 especialistas entraram no túnel da Pirâmide Negra, um por um. Este túnel estava completamente coberto de luz negra. Depois de caminhar por pouco tempo, o grupo de Linley chegou ao 8º andar. É tão parecido com o 3º andar. Linley olhou para o seu entorno. O 8º andar da necrópole dos deuses tinha uma camada extremamente espessa de gelo como base. Este era um mundo de gelo. De longe, havia enormes geleiras e icebergs que brilhavam com uma luz ofuscante. Apenas o vento frio e desolado uivava pela paisagem, soprando alguns pedaços de gelo aqui e ali. Dizzy, Linley, Fine, Beb, os 3 leões nidorados de 6 olhos e os outros especialistas inspecionaram cuidadosamente os arredores. Procure a saída, Dizzy disse suavemente enquanto voava. Os 11 especialistas começaram a voar juntos, começando a procurar furtivamente a saída para o 9º andar. Mas é claro que enquanto voavam, eram muito cautelosos, com medo de encontrar criaturas vivas aqui no 8º andar. Mas depois de voar por muito tempo, ei, este 8º andar é estranho. Rosalie ficou intrigada. Estamos procurando há muito tempo. Por que não vimos uma única coisa viva? De fato, tanto no 6º como no 7º andar, assim que entraram, descobriram criaturas vivas como os demônios de magma do 6º andar, ou as plantas crianças do 7º andar. Eles foram descobertos com muita facilidade. Mas aqui no 8º andar, Linley e os outros voaram por pelo menos 1000 quilômetros, mas não viram nada vivo. Este 8º andar é bastante bizarro. Fine também estava olhando para o seu entorno. Os 3 leões nidorados de 6 olhos também estavam em guarda, examinando constantemente a área, na esperança de encontrar alguma dica ou pista. Olhando para a área ao redor, Linley baixou a voz para um sussurro. Não importa que tipo de criatura este 8º andar tenha, seria melhor se pudéssemos entrar no 9º andar sem perturbá-lo. Vamos procurar a saída primeiro. Todos os outros concordaram com a cabeça. Se eles pudessem evitar uma batalha, seria o melhor. Todos continuaram a procurar cuidadosamente pelo túnel. Linley e os outros ainda estavam preocupados com a possibilidade de encontrarem as criaturas do 8º andar mais tarde, mas... No 8º andar, Linley e o grupo ouviram apenas o vento frio e uivante e não viram nenhuma criatura viva. Depois de voar por quase 1 hora, finalmente descobriram as escadas cobertas de luz negra. Esta foi a saída para o 9º andar. Linley, Dizzy, Olivier, Fine e os outros especialistas trocaram olhares, surpresa e alegria em seus olhos. Tivemos muita sorte desta vez.
Não encontramos uma única criatura antes de encontrar a saída. Rosalie riu baixinho. Os outros riram e assentiram também. Vamos para o 9º andar, Fine disse, um tanto animado. Ele imediatamente se moveu em direção a ele. Mas o que nenhum dos 11 especialistas notou foi que na superfície lisa e brilhante de um iceberg aparentemente normal próximo às escadas havia um padrão preto. De repente, o padrão preto explodiu, revelando um olho que tinha pelo menos 3 ou 4 metros de altura. Um olho dourado. Bang! O iceberg se quebrou com um estrondo e de dentro dele apareceu um gigante formado de gelo. A única parte do gigante que não foi formada de gelo foi aquele único e brilhante olho dourado. Humanos, vocês mataram LaChapelle? Isso é realmente excelente. A voz desse gigantesco homem de gelo pareceu sacudir o 8º andar como um trovão. Ao mesmo tempo, Fine, que acabará de caminhar em direção à saída, descobriu de repente que o túnel para o 9º andar foi selado por gelo do nada. A camada de gelo tinha muitos metros de espessura. Linley, Fine, disse e os outros descobriram simultaneamente esse gigantesco homem de gelo que apareceu de repente e rapidamente voaram de volta. Que tipo de criatura é essa? Linley olhou para o lugar no rosto do gigantesco homem de gelo onde seus olhos deveriam estar, mas ao contrário dos humanos que tinham 2 olhos, esta criatura só tinha aquele único olho dourado e brilhante. Linley apenas lançou um único olhar para o olho dourado, mas ao fazê-lo, sentiu como se sua alma tivesse subitamente sofrido um golpe poderoso e instantaneamente sentiu-se tonto. Você matou LaChapelle. Estou muito feliz com isso. Como recompensa, matarei apenas 6 dos 11 de vocês. Os outros 5 terão permissão para retornar ao 7º andar com suas vidas. A voz do gigantesco homem de gelo era muito gentil, como se ele fosse um velho gentil. Linley, Fine, disse e os outros sentiram seus corações tremerem. Um observador? Cuidado, não olhe nos olhos dele. Um leone dourado de 6 olhos rosnou. Linley já havia recuperado seu estado mental normal. Espectador, o gigantesco homem de gelo riu. Não, você não deveria se referir a mim como um observador. Para ser mais preciso, eu sou o governante da raça dos Beholders do plano Bintelan, Bingtlan. Você pode se referir a mim como Rei Beholder. O gigantesco homem de gelo disse brilhantemente. E então seu brilhante olho dourado olhou para o grupo de pessoas abaixo. Então vou matar 6 de vocês. Vou começar com vocês 2 humanos primeiro. Enquanto ele falava, o olho dourado emitiu de repente 2 raios de luz cinza quase translúcida. Os 2 raios de luz eram simplesmente rápidos demais, e o pior de tudo era que nem Linley nem Olivier ousaram olhar para seu olho dourado. Eles só perceberam o que havia acontecido quando a luz cinzenta quase os alcançou. Era tarde demais. Banco. Os 2 raios de luz cinzenta afundaram nos corpos de Linley e Olivier. Livro 11 Necrópole dos Deuses, capítulo 26, O Rei Beholder. Frio. Quando o raio de luz cinza o atingiu, um frio penetrante se espalhou por todas as partes do corpo de Linley. Linley sentiu como se todo o seu corpo tivesse ficado entorpecido de frio e então, aquele raio de luz cinza passou diretamente do corpo de Linley para sua mente, atacando sua alma. As águas de seu mar de consciência surgiram lentamente, com aquela gema de 7 cores que era sua alma flutuando no meio dela, com uma leve luz azul permeando aquele mar de consciência, bem como cobrindo vagamente a gema de 7 cores. A luz cinzenta se dispersou, envolvendo-se no mar sem limites da consciência. O crescente mar de consciência parou de repente, e nem mesmo a luz azul protetora resistiu, mesmo que ligeiramente. Todo o mar de consciência, assim como aquela gema de 7 cores, foram completamente cobertos por uma camada de luz cinza. A alma parou. A luz nos olhos de Linley diminuiu e um olhar robótico e entorpecido apareceu neles. Neste momento a alma de Linley parou de se mover e naturalmente sua mente também parou. Sua alma estava congelada. Rumble, o corpo de Linley começou a ser rapidamente coberto por uma dura camada de gelo. Num piscar de olhos, todo o corpo de Linley foi completamente isolado por gelo com vários metros de espessura, transformando-se em um grande cubo de gelo. Quanto a Olivier, ele também se transformou em um cubo de gelo. Disse e Fai ficaram olhando, sem palavras. O Rei Beholder tinha uma pitada de riso em sua voz. Olhando para os distantes Disse, Fai e os outros, ele disse, eu sei que um de vocês definitivamente possui a Pérola da Vida, mas, infelizmente, a Pérola da Vida é inútil contra mim. Primeiro vou congelá-los e depois vou torturá-los até a morte. Tudo bem, é hora de lidar com mais 4. A voz do Rei Beholder era muito gentil, mas Disse e os outros sentiram seus corações tremerem. Eles sabiam o quão poderoso Linley era, mas Linley não foi capaz de resistir diante deste Rei Beholder. Na verdade, quando a Necrópole dos Deuses foi construída e preenchida pela primeira vez, todas as formas de vida qualificadas para serem colocadas no 7º e 8º andares eram algumas das mais poderosas criaturas de nível santo que existiam nos incontáveis planos do universo. Diferentes tipos de formas de vida tinham naturalmente diferentes níveis de poder. Por exemplo, o Beholder era extremamente talentoso em lidar com almas. O olho dourado do Rei Beholder de repente girou para olhar para Olivier, que havia sido congelado em um cubo de gelo. Estrondo. Inúmeros fragmentos de gelo explodiram em todas as direções.
Com seus longos cabelos preto e branco fluindo graciosamente, Olivier saiu do cubo de gelo com aquela espada de gelo mística nas mãos. O rei Berroder olhou para Olivier com espanto. Que alma estranha! Como é possível que sua alma seja ofensiva por natureza? Este foi o seu maior segredo. Esta foi a razão pela qual, após seu duelo com Aidson, seu poder de repente cresceu tão dramaticamente. E porque ele agora era capaz de usar simultaneamente as leis elementais das trevas e da luz. Oliver não disse nada. Ele se transformou em um raio de luz enquanto avançava em direção a Linley. Antes de Olivier chegar, Bebe já havia cobrado Linley. A atenção do Berroder King estava totalmente focada em Olivier, e nem mesmo Bebe, que havia se transformado em um borrão preto enquanto voava em direção a Linley, tentou parar Olivier. O coração de Bebe estava frenético de medo. Chefe, chefe, acorde, acorde. A voz de Bebe foi transmitida à consciência de Linley. As almas de Bebe e Linley estavam ligadas, e a razão pela qual eles podiam conversar mentalmente um com o outro era que suas almas estavam conversando entre si. A consciência de Linley, que estava completamente congelada, tremeu ligeiramente, mas a luz cinzenta rapidamente se expandiu em intensidade, e o mar de consciência mais uma vez retornou à sua calma anterior, sem se mover. Golpear. Bebe abriu o cubo de gelo com uma garra. A força aterrorizante daquele golpe transformou o pedaço de gelo arrancado em pó. Chefe, chefe, acorde. Acordar. Bebe freneticamente tentou acordar Linley chamando-o mentalmente. A alma congelada foi completamente separada do mundo exterior. Mesmo que seu corpo fosse destruído, Linley não sentiria nada. Somente esse tipo de comunicação mental permitida por um vínculo de alma pré-existente foi capaz de ignorar a separação. O mar de consciência de Linley tremeu mais uma vez, e a luz cinzenta que cobria seu mar de consciência iluminou-se mais uma vez, mas claramente, a intensidade dessa luz estava ficando cada vez mais fraca. Este poder que suprimia o mar de consciência consumia claramente energia constantemente. Continue se comunicando espiritualmente com Linley. Se você continuar assim, poderá acordá-lo. Olivier disse a Bebe. Apresse-se e vá embora. Bebe, carregando Linley, transformou-se em um raio de luz, fugindo em alta velocidade enquanto constantemente chamava Linley mentalmente. Finalmente, na mente de Linley, seu mar de consciência tremeu mais uma vez, e aquela fina camada de luz cinzenta, já esticada até o limite, desmoronou totalmente. Ah, o que aconteceu? Linley estava agora totalmente acordado. Ele descobriu, para seu espanto, que estava sendo carregado por um Bebe ampliado, que voava em alta velocidade. Chefe, acorde, acorde. Bebe ainda o chamava constantemente, com os olhos cheios de lágrimas. Bebê. Linley respondeu mentalmente enquanto agora voava sozinho. Bebe começou, e então seus olhinhos se encheram de surpresa e alegria. O que acabou de acontecer? Linley estava completamente perdido. Ele só se lembrou de ter sido atingido por aquele raio de luz cinza, e então seu corpo ficou frio. Depois disso, ele não se lembrou de mais nada. Ao acordar, descobriu que estava sendo carregado por Bebe, que fugia em alta velocidade. Bang! De longe veio um som explosivo e aterrorizante. Muitos pedaços de gelo dispararam como meteoros, uivando no ar enquanto se moviam em alta velocidade. Linley e Bebe facilmente passaram por eles enquanto se viravam para olhar para longe. Não foi apenas Linley quem se virou para olhar, até mesmo Disri, Fine, os 3 Nilions dourados de 6 olhos e os outros especialistas em fuga também se viraram para olhar. Quando fizeram, olhares de surpresa e alegria apareceram em seus rostos. O enorme corpo gelado do rei Berroder explodiu. Claramente, Olivier o quebrou com sua espada. Neste momento, Olivier estava empunhando sua espada longa na mão enquanto estava parado no ar, com os olhos fechados. Excelente! Linley suspirou em elogio. Olivier, cuidado! O Nileão dourado de 6 olhos gritou alto. O corpo real do rei Berroder é aquele olho. Esse corpo de gelo é formado apenas por energia. Haha! Aquele olho dourado brilhante, flutuando no ar, de alguma forma falou com uma voz estranha. Certo. A fera mágica fala corretamente. O corpo de gelo nada mais é do que algo que criei casualmente. Haha, estou na necrópole dos deuses há muito tempo e matei alguns especialistas, mas nunca encontrei ninguém com uma alma tão única quanto a sua. Interessante, interessante. Os olhos de Olivier permaneceram fechados e uma grande quantidade de energia negra extremamente escassa emanava dele em todas as direções. Ele estava contando com essa energia escura para cobrir a área e permitir-lhe saber a localização do rei Berroder. Afinal, Olivier não se atreveu a olhar diretamente naquele olho dourado. Quanto mais próximo estivesse do olho dourado, mais perigoso seria olhar para ele. Para pessoas como Linley, que já haviam fugido a quilômetros de distância, não importa quão boa fosse sua visão, eles só seriam capazes de distinguir vagamente um ponto dourado de luz. Eles não seriam afetados. Svi. A energia negra cobria metade do corpo de Olivier, enquanto a energia do tipo luz cobria a outra metade. Seus longos cabelos preto e branco farfalharam enquanto seu ki de batalha se expandia. Olivier, de olhos fechados, disparou em direção ao olho dourado como uma flecha. A mística espada de gelo em suas mãos cortou com tanta força e vigor como sempre. Onde quer que sua espada longa passasse, incontáveis padrões no espaço apareciam. Svi.
Um flash de luz semelhante a um sonho. O olho dourado desapareceu de repente, reaparecendo a 100 metros de distância. Sua velocidade era tão rápida que era ainda mais rápida que Bebe, Fai e Disri em boa quantidade. O enorme olho dourado falou de alguma forma. Haha, você quer me matar? Nos seus sonhos. Ao mesmo tempo, uma explosão selvagem e explosiva de energia gelada de repente começou a fluir em direção ao olho dourado, formando instantaneamente um feroz redemoinho gelado ao seu redor. O olho dourado estava no centro deste enorme redemoinho. Vendo a cena acontecendo à distância, Disri, Linley e os outros especialistas se reuniram. Todos tenham cuidado. Não seja atingido por essa luz cinza. Disri olhou para todos no círculo. Todos, o que devemos fazer? Ao ver o quão rápido aquele olho dourado poderia se mover, todos os especialistas presentes entenderam que em termos de velocidade, nenhum deles poderia se igualar a este Beholder King. Há um método final. O Nileão Dourado de 6 olhos disse. Nós 3 irmãos podemos fazer a mesma coisa que fizemos no 7º andar. Iremos simultaneamente atacar e paralisar aquele Beholder King. Confio que as habilidades de combate do Rei Beholder não serão tão fortes quanto as da Rainha Mãe, La Chapelle. Os olhos de todos se iluminaram. Embora você possa paralisá-lo, mesmo que o Rei Beholder não consiga se mover, ele ainda pode emitir aqueles raios de luz cinza. Linley disse com uma carranca. Está bem. Enquanto o paralisamos, podemos atacar o olho. Far disse. Talvez possamos matar este Rei Beholder. Não. Eu recomendo fortemente que não tentemos matar o Beholder King. É melhor entrarmos no 9º andar. O Leone Dourado de 6 olhos argumentou contra isso. Por quê? Disse e não entendeu, então perguntou. O outro Nileão Dourado de 6 olhos disse, com base no que sabemos, os Beholders são extremamente proficientes no ataque. Além do ataque espiritual que este usou contra Linley e Olivier, eles também possuem outros ataques, como controle da mente bem como outros ataques físicos. Os corações de todos tremeram. Cleo e os outros 2 irão paralisar o Beholder King e eu irei atacá-lo. O escorpião Escama Negra, que estava em silêncio até agora, falou de repente. Todos vocês correm para o 9º andar. Todos ficaram surpresos com o escorpião de escamas negras. Não se preocupe. Tem um certo grau de confiança. O Black Skull Scorpion estava realmente muito confiante. Haha, você acha que só sou capaz de congelar sua alma? À distância, risadas altas podiam ser ouvidas. O redemoinho selvagem já havia parado e agora apareceu um gigante de gelo com apenas 10 metros de altura. Um único olho dourado localizado dentro do corpo do gigante. O gelo era translúcido. Podia-se ver claramente aquele enorme olho dourado dentro do corpo do gigante de gelo. Vamos sair. O líder dos Nilions Dourados de 6 olhos disse. Imediatamente, esses 10 especialistas voaram de volta em alta velocidade. Neste momento, o interesse do Beholder King estava todo focado em Olivier. Em todos os seus anos, o Rei Beholder nunca encontrou uma alma tão interessante quanto a de Olivier. Como alguém extremamente conhecedor de almas, ele naturalmente queria pegar Olivier vivo, dominar a alma de Olivier e então examiná-lo cuidadosamente. Uau! O gigante de gelo avançou em direção a Olivier num piscar de olhos. Os olhos de Olivier ainda estavam fechados. Ele voou de volta em alta velocidade e, ao mesmo tempo, cortou com a espada negra e gelada na mão. Clang! O gigante de gelo bloqueou diretamente com o braço esquerdo. Ao mesmo tempo, seu punho direito bateu violentamente em direção a Olivier. Incapaz de retrair a espada a tempo, Olivier foi esmagado voando para trás. Bang! Ele atingiu um iceberg distante, que rachou imediatamente. Olivier rolou para longe e levantou-se. Que braço duro! É dezenas de vezes mais difícil do que era antes. Olivier sentiu um choque no coração. Este gigante de gelo, depois de seu corpo ter sido destruído e depois reformado, estava tremendamente mais defensivo agora, apesar de ter encolhido do tamanho anterior de uma montanha para apenas 10 metros. O golpe com força total de Olivier só conseguiu cortar metade do braço do gigante de gelo. Assim como o Beholder King estava prestes a continuar atacando Olivier, ele de repente viu uma sombra negra correndo em direção à saída. Ele não pôde deixar de sentir uma repentina explosão de raiva. Svi! Um raio de luz cinza saiu diretamente do olho dourado no corpo do gigante de gelo. O borrão preto parecia já ter previsto o que iria acontecer e imediatamente se esquivou e depois bateu na saída coberta de gelo. O gelo duro foi quebrado pela força da colisão. Chefe pessoal, rápido! Um som ecoou de dentro da saída. Ah, Arg! O Rei Beholder ficou furioso. Ele não esperava que os intrusos que fugiram realmente ousassem retornar. Ele agora notou que o grupo de especialistas, incluindo Disri, Fine, Linley e os 3 leões nidourados de 6 olhos, estavam voando em alta velocidade em direção à saída. Morrer! O Rei Beholder explodiu de fúria, e seu único olho dourado de repente emanou um raio de luz dourado da espessura de um braço. Este deslumbrante raio de luz dourada dividiu o ar em um instante, disparando diretamente para o humano na frente de Disri. Mas o escorpião de escamas negras próximo a Disri de repente apontou sua cauda de escorpião diretamente para o único olho dourado do Rei Beholder. Banco!
Um fino raio de luz negra da espessura de um dedo disparou em alta velocidade da cauda do escorpião, viajando ainda mais rápido que o raio de luz dourada. Num instante chegou ao corpo do gigante de gelo. O furioso Beholder King na verdade não se esquivou. Não foi que ele não se esquivou. O corpo do Beholder King já estava coberto por uma camada de luz negra. Atualmente, assim como a rainha-mãe La Chapelle, ele estava completamente paralisado e não conseguia se mover. O ataque final dos Nilions dourados de 6 olhos, aprisionamento, banco. O raio de luz disparado pela cauda do escorpião de escamas negras penetrou facilmente no gelo, atingindo diretamente o enorme olho dourado no centro do gigante. Ai! O rei Beholder soltou um grito agonizante, e aquela camada de luz negra cobrindo seu corpo começou a tremer. Uau! Uau! Linley, disse Fine e os outros especialistas aproveitaram a oportunidade para disparar direto para a saída. Até mesmo Olivier aproveitou a oportunidade para avançar em direção à saída em alta velocidade. Livro 11 Necrópole dos Deuses, capítulo 27 Um anfitrião hospitaleiro. Este ataque de cauda de escorpião do Blackskull Scorpion foi simplesmente muito insidioso. Mesmo alguém tão durão quanto o Beholder King sentiu sua alma tremer, fazendo-a uivar em agonia. Ai! Ele atacou descontroladamente os arredores, e os icebergs próximos foram esmagados e lançados voando por toda parte. Ao mesmo tempo, um toque de sangue escorria de seu único olho dourado. Temos uma chance. O escorpião Blackskull ficou muito feliz. Rápido, vamos embora. Os 3 leões nidourados de 6 olhos que sabiam exatamente o que era um rei Beholder rugiram furiosamente. Eu matarei todos vocês. O rei Beholder uivou de raiva, e seu sangrento olho dourado de repente explodiu com mais de 10 raios de luz vermelha. Enquanto fugia para a saída, um dos 3 Nilions dourados de 6 olhos agarrou diretamente o escorpião de escamas negras e o arrastou para a saída. As 4 feras mágicas foram as últimas a entrar na saída. Depois que eles avançaram para o 9º andar, eles ouviram um som estrondoso no 8º andar. Finalmente chegamos ao 9º andar. Linley, disse Fine e os outros já haviam chegado ao 9º andar antes deles e estavam esperando a entrada dos 3 leões nidourados de 6 olhos e do escorpião de escamas negras. Os 11 especialistas reunidos, todos se entreolharam, com uma sugestão de sorriso em seus rostos. Embora não tenhamos adquirido nenhum artefato divino, todos nós conseguimos chegar com segurança ao 9º andar. Isso já é uma coisa de muita sorte. Fai riu. Ufa, isso foi realmente muito assustador. Pela primeira vez, Rosarie revelou seus verdadeiros pensamentos. Felizmente a atenção do Beholder King estava focada em Olivier, dando-nos a chance de atacar. Certo. O Beholder King ainda não havia começado a usar seu poder real, Soul Freezer, é apenas um de seus ataques mais básicos. Alguém capaz de se tornar um rei, entre os Beholders tem um poder imensamente grande. Todos tivemos muita sorte. O Nileão dourado de 6 olhos também suspirou. Embora o ataque final do escorpião de escamas negras tenha sido poderoso, foi no máximo capaz de ferir o rei Beholder, não de matá-lo. Somos sortudos. Sorte de ter tido Olivier. Disse e sorriu ao olhar para Olivier. Todos não puderam deixar de olhar para Olivier também. Olivier ainda manteve o silêncio. Entre esses especialistas, Olivier realmente não falava com muita frequência. Olivier, como é que você ficou bem depois de ter sofrido o ataque Soul Freezer? O Nileão dourado de 6 olhos perguntou curioso. Olivier hesitou por um momento e depois disse apenas algumas palavras. Eu também não sei. Eles não perguntaram mais nada a ele. Independentemente de ele estar dizendo a verdade ou não, não seria educado pressioná-lo. Todos tenham cuidado. O nível de perigo deste 9º andar provavelmente não é inferior ao do 8º andar. Disse e falou. Nem sempre podemos esperar ter a mesma sorte que tivemos agora. O grupo de Linley assentiu. Ninguém se importou com o fato de não terem conseguido obter o artefato divino do 8º andar. Na verdade, comparado aos artefatos divinos, o verdadeiro objetivo das pessoas aqui eram as centelhas divinas. Mas as centelhas divinas só apareceriam no 11º andar. Quanto ao 12º andar, Linley nem se atreveu a pensar nisso. De acordo com o que Beirut havia dito, somente ao atingir o nível de deidade é que alguém tinha a capacidade de se proteger no 12º andar. O verdadeiro objetivo de todos era chegar logo ao 11º andar, sem sofrer mais baixas. Este 9º andar parece ser bastante misterioso. Linley olhou para o ambiente do 9º andar da Necrópole dos Deuses. Linley e os outros viram um oceano azul turvo abaixo deles, com ondas azuis turbulentas estendendo-se pelos horizontes infinitos. Aqui no 9º andar da Necrópole dos Deuses, além do mar sem fim, havia apenas uma pequena ilha verde e isolada, não muito longe. Todos tenham cuidado. Depois de passarmos por este andar, poderemos descansar e nos preparar para entrar no 11º andar. Este andar é a barreira mais difícil para chegar ao 11º andar, Tulili disse solenemente. Todos olharam atentamente para a área circundante.
Embora este fosse apenas o 9º andar, e o 10º andar viria depois deste, o grupo de Linley sabia que cada 5 andares representava um nível de dificuldade, e o 10º andar seria muito menos perigoso do que o 6º ou 9º andar. Ninguém considerou o 10º andar difícil de passar. Eles apenas o trataram como um lugar para descansar e se preparar. Era muito parecido com o fato de o 5º andar não ter sido um lugar difícil de passar. Não há nada além dos oceanos infinitos ao nosso redor. Rosarie franziu a testa. Não há construções altas. Imagino que só haja um local possível para a saída para o 10º andar. Aquele lugar. Rosarie apontou para a ilha distante. O túnel para o 10º andar deveria estar naquela ilha. Linley assentiu para si mesmo. Afinal, além da ilha não havia nada que ia além do mar. Se a saída fosse colocada nas profundezas infinitas do oceano, quanto tempo levariam para procurá-la? Linley acreditava que o todo-poderoso soberano que projetou esta necrópole dos deuses não faria tal coisa. Vamos sair, disse e falou. Os 11 especialistas voaram simultaneamente em direção à ilha distante, todos extremamente cautelosos. Se eles pudessem passar por este 9º andar então, entrar no 11º andar e adquirir uma centelha divina seria apenas um tiro de pedra. Ninguém queria falhar neste andar. A ilha estava muito tranquila. Linley e o resto dos 11 especialistas desembarcaram na praia. Respingo, respingo. As ondas do mar rolavam suavemente nas bordas da praia. As ondas ocasionalmente cobriam a praia e ocasionalmente recuavam para o mar. A brisa do oceano soprava suavemente, agitando as árvores altas, as flores e a grama da ilha. Que lugar tranquilo. Rosarie revelou um sorriso no rosto. É muito bonito. O grupo de Linley não conseguia sentir nenhum perigo aqui no 9º andar. Vai encontrar a saída. Fai Hill. Os 11 especialistas deslocaram-se para o interior da ilha, começando a procurar cuidadosamente a saída para o 10º andar deste local. Esta ilha era muito bonita e havia até uma pequena montanha no centro da ilha. Depois de muito tempo, os 11 especialistas subiram a montanha. Visitamos todos os outros lugares da ilha. A saída deveria ser na montanha. Linley levantou a cabeça para olhar a sinuosa trilha da montanha. A trilha da montanha era bastante sinuosa, mas o grupo de Linley se movia muito rápido, passando pela montanha e pelas árvores como uma brisa. Logo chegaram ao topo da montanha, mas quando os 11 especialistas desceram ao topo da montanha, todos ficaram atordoados. No centro desta ilha, no topo da montanha, junto a uma árvore anã, havia uma casa de madeira. Na frente da casa de madeira havia uma mesa e uma cadeira de pedra. Um jovem bonito, de pele clara, vestido com roupas feitas de folhas e usando um chapéu de palha, estava sentado na cadeira de pedra. Ele estava saboreando uma xícara de chá. Esta cena foi muito pacífica, mas todo o grupo de Linley sentiu uma sensação de perigo em seus corações. Alguém apareceu de repente aqui no 9º andar. Sem dúvida. Esse jovem de pele clara e chapéu de palha era a criatura que os bloqueava aqui no 9º andar. Humanos, feras mágicas, e um draconiano. Os olhos azuis do jovem olharam para os 11 especialistas e seus lábios se curvaram para cima em um sorriso leve e gracioso. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Luli. Não fiquem muito nervosos, pessoal. Não tenho mais intenções com você. Todos vocês podem sentar e conversar comigo. Há assentos de pedra ali. Não muito longe, havia realmente uma fileira de assentos de pedra, mas os assentos de pedra estavam todos cobertos por uma camada de poeira. Quem é esse jovem? Linley ficou curioso. Os assentos estão muito sujos? O jovem acenou com a mão e uma suave rajada de vento levantou-se, levantando aqueles assentos de pedra e depois depositando-os na frente do grupo de Linley. A poeira de todos os assentos foi removida. O jovem revelou um sorriso brilhante. Agora vocês podem sentar. Que jogo esse jovem está jogando? Linley e os outros ficaram confusos. Desde que entraram na necrópole dos deuses, Linley e sua gangue nunca encontraram algo tão estranho como este. O grupo de Linley trocou olhares. Talvez haja algum problema com os assentos? Linley usou sua energia espiritual para senti-los, mas os assentos de pedra pareciam nada mais do que assentos de pedra comuns. Sentar. Os leões nidorados de 6 olhos imediatamente saltaram e se agacharam nos assentos de pedra. Linley, disse e os outros sentaram-se também. Pessoal, vamos agir de acordo com a situação. Se esse jovem estranho usar alguns truques contra nós, definitivamente não iremos nos conter contra ele. Disse mentalmente para os outros especialistas. Os 11 especialistas estavam de total acordo. O jovem que usava chapéu de palha, Louis, parecia extremamente feliz. O olhar claro de Louis varreu o grupo de Linley, uma sugestão de névoa realmente aparecendo em seus olhos. Desde que fui capturado e colocado aqui na necrópole dos deuses, já faz muito tempo que não tive a oportunidade de falar com outras criaturas vivas. Este lugar é tão silencioso que poderia muito bem ser um cemitério. Os olhos de Louis tinham uma pitada de ódio neles. Ninguém mais aqui. Não há pessoas com quem conversar. Mesmo o oceano, não tem nenhum único peixe. Um mar morto. Um mar morto e sem vida. Não há pássaros na ilha e também não há animais. Nenhuma vida. Assim como um cemitério. Felizmente você finalmente veio. O rosto de Louis revelou uma sugestão de sorriso. Os 11 especialistas ficaram bastante chocados. O que esse jovem pretende? Louis riu alto.
Eu sei bem porque todos vocês vieram para a necrópole dos deuses. Não analise demais. Posso lhe dizer agora mesmo que sou o obstáculo que você deve superar no 9º andar, mas sou diferente dos outros guardiões. Eu não vou matar você. Lily e os outros 10 especialistas ficaram confusos. Não vai matar? Mas o pré-requisito é que você não tente entrar no 10º andar. Acrescentou Luiz. Luiz sorriu enquanto falava. Espero que você possa ficar aqui e conversar comigo. Você não entrará no 10º andar e eu não atacarei você. Não seria maravilhoso? Quando chegar a hora, você naturalmente poderá deixar a necrópole dos deuses. Ficar e conversar com ele? Lily e os outros especialistas entenderam um pouco. Este jovem realmente tinha um plano como este. O grupo de Lily ainda estava bastante feliz ao encontrar esse tipo de obstáculo no 9º andar. Pelo menos o oponente não era como o tirano das chamas, constantemente perseguindo e tentando matá-los. Porém, para que todos fiquem aqui e acompanhem o jovem de chapéu de palha e esperem o período de 10 anos terminar. Isto era realmente algo que o grupo de Lily não podia aceitar. Que tal agora? Ficarei aqui conversando com o jovem, enquanto o resto de vocês entra no 10º andar. Talvez este jovem concorde. Disse e de repente transmitiu mentalmente para os outros 10 especialistas. Claramente Disse decidiu sacrificar suas próprias chances. Afinal, o fato de esse jovem ser colocado aqui no 9º andar significava que seu poder definitivamente não era tão simples quanto parecia ser. Lily, Fai e Bebe olharam para Disse. Louis, o escorpião escama negra que ficou em silêncio o tempo todo, falou de repente. Se eu estivesse disposto a ficar aqui e lhe fazer companhia até os 10 anos terminarem, você permitiria que meus outros 10 amigos entrassem no 10º andar? As palavras repentinas do escorpião de escamas negras fizeram com que o grupo de Lily ficasse extremamente surpreso. Não pode. O jovem franziu a testa. Espero que você não me force a agir. Vocês não entrarão no 10º andar e eu não vou matar vocês. Mas se vocês tentarem entrar, serei forçado a escolher matar todos vocês. Lily e os outros franziram a testa. Eu descobri a escada de saída. A voz surpresa e animada de Rosalie ecoou nas mentes de Lily, Fai e dos outros especialistas. A escada de saída para o 10º andar fica dentro da floresta atrás daquela casa de madeira. Da minha localização, posso ver 3 degraus da escada e aquele brilho negro. A escada para a saída? Lily e os outros sentiram surpresa e alegria em seus corações. Ouvindo que a localização da escada havia sido descoberta, eles não puderam deixar de olhar ocasionalmente naquela direção também. Oh, você finalmente percebeu a saída? O jovem sorriu. Qual é a sua decisão? Você lutará comigo, ou passará alguns dias pacíficos aqui ao meu lado? Svi, Lily, Fai e os outros subiram ao mesmo tempo. Sorrindo, disse, Louis, não queremos brigar com você. Esperamos que você possa nos deixar passar. O jovem de chapéu de palha, Louis, continuou a sorrir, mas a raiva que permaneceu silenciosa em seu coração durante milhares de anos já estava começando a aumentar. Ele secretamente amaldiçoou para si mesmo com raiva. Esses humanos humildes realmente não sabem o que é bom para eles. Eu queria enganá-los para que ficassem aqui e depois roubar secretamente suas almas. Mas agora parece. Lily e o resto dos 11 especialistas estavam em guarda, prontos para agir a qualquer momento. Bang! O corpo de Louis explodiu de repente, espalhando grama e palha por toda parte. Uma luz prateada explodiu do corpo explodindo de Louis, atingindo imediatamente a pessoa mais próxima dele, Tolili. Livro 11, Necrópole dos Deuses, capítulo 28, Diabo de Tório. Vendo esse raio de luz prateada disparar em sua direção, o rosto de Tolili ficou frio e sua mão direita, agarrando o punho de sua cimitarra, moveu-se. Um clarão sangrento de cimitarra cortou o ar. Bang! A sombra sangrenta da cimitarra colidiu com a luz prateada, e com um uivo feroz e furioso, a luz prateada recuou em alta velocidade, atingindo diretamente a casa de madeira que desabou. O raio de luz prateada só parou na saída para o 10º andar. O que é isso? Lily e os outros agora podiam ver claramente o que realmente era a luz prateada. A luz prateada estava longe deles, mas foi formada em uma bola líquida prateada. E então, o corpo do líquido prateado de repente se transformou na figura de uma pessoa. Só que seu corpo formava naturalmente um conjunto de armadura de batalha prateada em cima dele. Um demônio de Tório. Os 3 leões nidorados de 6 olhos sentiram um choque em seus corações. Este Louis transformado olhou friamente para Tolili. Bufando friamente, ele disse, eu não esperava que um humano que estivesse apenas no nível santo fosse capaz de desenvolver um ataque do tipo destruição. Ataque do tipo destruição. Lily entendeu. A razão pela qual Tolili foi reconhecida como a santa primitiva com o ataque mais poderoso foi porque Tolili treinou em ataques do tipo destruição. Nos incontáveis planos, as existências mais exaltadas e poderosas eram as dos 4 deuses supremos que criaram os 4 planos superiores. Os 4 deuses supremos incluíam o Deus Supremo da Vida, o Deus Supremo do Destino e o Deus Supremo da Morte, cada um dos quais transmitiu suas próprias técnicas especiais e métodos de treinamento. Estas eram, respectivamente, magia da vida, magia oracular e magia necromântica. Quanto ao 4º Deus Supremo, o Deus Supremo da Destruição,
O Deus Supremo da Destruição não transmitiu nenhum método de treinamento. O caminho da destruição era de matança constante e de constante sintonia com a natureza da destruição. Intrinsecamente tinha que confiar na própria capacidade de compreendê-lo, e não havia nenhum caminho para o qual alguém pudesse ser guiado. Não era como entender as outras leis que eram regulamentadas em vários sistemas. Embora Tulili tenha adquirido insights sobre o caminho da destruição, ele só entendeu um pouquinho dele. A voz de um leão dourado de 6 olhos ecoou nas mentes de Linley e dos outros. Todos tenham cuidado. Este monstro é uma criatura extremamente perigosa do reino demoníaco das trevas, conhecida como Diabo de Tório. Diabo de Tório? O coração de Linley estremeceu assim que ouviu o nome. Ele nunca tinha ouvido falar de um demônio de Tório, mas Linley sabia que havia um material extremamente raro usado na ferraria, tório. O tório era extremamente precioso, porque era altamente elástico e capaz de formar ligas e unir-se com uma grande variedade de materiais diferentes. Como esse monstro é conhecido como Diabo de Tório? Será que seu corpo é formado de tório? Linley olhou atentamente para o líquido prateado que fluía. O corpo do demônio de Tório é feito de tório. Além disso, deve ser um tório de classe bastante alta. Torium é altamente elástico, permitindo que Torium Devil se transformem facilmente em todos os tipos de formas, e eles também se ligam facilmente a outros materiais, ataques de terra, fogo, água e vento, a menos que sejam ridiculamente fortes, são completamente incapazes de prejudicá-lo. Os Nilions dourados de 6 olhos transmitiram essa informação aos outros. Nos 7 caminhos da terra, fogo, vento, água, relâmpago, luz e trevas, esses 7 caminhos básicos e comuns, apenas o relâmpago é capaz de prejudicá-lo. Mas é claro, as técnicas provenientes dos 4 deuses supremos, sendo magia oracular, magia necromântica, magia da vida e o caminho da destruição, também são capazes de prejudicá-lo. Os rostos de Linley e dos outros mudaram. Eles entenderam que nada era absoluto. Se o poder de ataque de alguém no ataque da lei elemental do tipo terra, fogo, água ou vento fosse alto o suficiente, ainda seria capaz de matar este demônio de Tório. Mas, o ataque de Linley faria com que o Torium Devil atingisse seu limite de resistência? Seu limite de resistência? Linley não estava confiante. Apenas com base no corpo líquido do oponente, Linley entendeu alguma coisa. Muito provavelmente o ataque puramente físico, convergência das 10.000 espadas, é completamente inútil contra ele, mas as verdades profundas da Terra podem ter algum efeito. Diante deste demônio de Tório que ele nunca havia encontrado antes, Linley também não sentiu muita confiança. Fá e Tulili, desta vez teremos que contar com vocês dois. A voz de Disri ecoou nas mentes de Fá e Tulili. Na verdade, durante todo esse tempo, os outros trocaram olhares entre si. Todos sabiam o que o outro estava pensando. Esta batalha recaiu sobre os ombros de Fá e Tulili. Não importa o que aconteça, não deixe esse demônio de Tório cercar você com seu corpo. Quando ele o fizer, a situação provavelmente será ainda mais perigosa do que a rainha-mãe Lachapali cercando você com seus tentáculos. Os Nilions dourados de 6 olhos lembraram mentalmente. Em termos de idade, como os ancestrais dos Machins Juba Dourada, Machins Tigre de Olhos Azuis e Nileões Guardiões, esses 3 leões nidourados de 6 olhos eram comparáveis ao sumo sacerdote. Em termos de experiência, os 3 leões nidourados de 6 olhos, tendo entrado na prisão planar de Gebados, sabiam muito mais do que o deus da guerra ou sumo sacerdote sobre as várias criaturas poderosas e místicas dos muitos planos do universo. Deixe isso conosco. Fá e Tulili se transformaram em relâmpagos borrados. Todos vocês morram. O diabo de Tório, Louis, sorriu friamente. Seu corpo de repente se transformou em um tecido extremamente grande, que se transformou em mais de 100 metros de comprimento e foi enrolado em direção a Linley e os outros especialistas. O relâmpago que era Tulili atingiu sua cimitarra. A cimitarra ensanguentada mais uma vez brilhou no céu, mas o pano de Tório de repente se abriu e o ataque de Tulili passou pela abertura. Bang! A espada de Fain foi atacada. Este ataque de espada dele realmente deu origem a uma grande quantidade de serpentes relâmpago enroladas, que giravam em torno da espada enquanto perfurava o tecido de Tório. O pano de Tório mais uma vez usou a mesma técnica, abrindo um buraco em si mesmo, querendo se esquivar da espada de Fain dessa maneira. A espada errou, mas a grande quantidade de serpentes relâmpago enroladas em torno dela, como se estivessem vivas, disparou descontroladamente em todas as direções em alta velocidade. As muitas serpentes que atacaram repentinamente foram simplesmente muito rápidas. O diabo de Tório não conseguiu se esquivar a tempo e um grande número de serpentes relâmpago atingiu o tecido. Bang! Ah! Um grunhido cheio de dor soou e muitos buracos apareceram onde as serpentes elétricas atingiram. Mas o corpo de tecido do demônio de Tório rapidamente se reparou, e o tecido de Tório desceu em direção a Linley e os outros. Linley estava empunhando sua espada pesada de adamantina. Este é o momento certo. Os olhos dourados escuros de Linley de repente brilharam com uma luz explosiva, e a pesada espada adamantina em sua mão, aparentemente lenta, mas na verdade rápida, girou graciosamente em direção ao demônio de Tório. O Torium Devil não tentou se esquivar. O Torium Devil não tinha medo de ataques do tipo terra.
A espada pesada de adamantina de Linley pousou contra o tecido de Tório, e uma vibração poderosa foi transmitida diretamente para ela pela espada pesada de adamantina. Num instante avançou em direção ao centro do tecido de Tório. Os ataques da verdade profunda da Terra foram todos ataques em linha reta. No passado, quando Linley duelou com Aidson no monte Tugial, o golpe de sua espada abriu um buraco diretamente na montanha. O rosto de Linley mudou de repente. Na verdade, as verdades profundas da Terra não foram muito eficazes contra este tipo de líquido flexível que poderia transformar-se livremente. Haha, que ataque incomum. Até meu corpo sentiu um leve tremor. Ah! O pano Torium Devil de repente soltou um grito de dor, e o pano repentinamente se retraiu em alta velocidade, retornando instantaneamente para a saída e se transformando em forma humana. O diabo de Tório olhou com espanto para os 3 leões nidorados de 6 olhos. Só então, não foi apenas Linley quem atacou o pano. Até mesmo Bebe e os Nilions dourados de 6 olhos também atacaram. Todos vocês treinam no caminho da destruição também? O diabo de Tório achou muito difícil acreditar nisso, porque o caminho da destruição não podia ser ensinado, apenas aprendido por conta própria. Outros seriam capazes de, no máximo, fornecer algumas orientações gerais. Entre os santos, raramente se veria um único praticante do caminho da destruição entre 100 santos. Mas nesses 11 especialistas, não foi apenas Tulili quem treinou no caminho da destruição. Até mesmo aquelas 3 criaturas de 6 olhos também fizeram o mesmo. O que não somos permitidos? O líder dos Nilions dourados de 6 olhos olhou para o demônio de Tório. Linley e os outros nunca souberam que tipo de ataque os 3 leões nidorados de 6 olhos utilizavam, do início ao fim. A única técnica que eles viram os 3 leões nidorados de 6 olhos usarem foi aprisionamento. Só agora eles aprenderam que os 3 leões nidorados de 6 olhos eram na verdade iguais a Tulili, praticantes do caminho da destruição. O diabo de Tório levantou a cabeça e soltou um uivo selvagem. Estrondo. O mar distante e sem limite subiu de repente e inúmeras quantidades de água do mar começaram a fluir em direção à pequena ilha. A água do mar de repente começou a subir, cobrindo e cercando toda a ilha, e então, inúmeras quantidades de água do mar caíram dos céus. O que no mundo? Disse Linley, Bebe e os outros não conseguiram entender nada. Não é bom. Tolili, ataquem juntos. Os 3 Nilions dourados de 6 olhos transformaram-se simultaneamente em 3 borrões. Tulili também se transformou em um borrão, e o homem e as 3 feras mágicas, todas 4 especialistas no caminho da destruição, lançaram simultaneamente seus ataques mais poderosos contra o diabo de Tório. Os Nileões dourados de 6 olhos tinham um conjunto de armadura de batalha negra em seus corpos, e as garras afiadas do leone dourado de 6 olhos emanavam auras de destruição de suas garras, com as auras sozinhas criando rasgos no ar. A cimitarra de Tulili permaneceu na bainha, ainda sem sair. HMPH. O demônio de Tório zombou friamente e de repente aumentou de tamanho 100 vezes, tornando-se um gigante de Tório com centenas de metros de altura. Os 3 leões nidorados de 6 olhos também aumentaram de tamanho, destruindo o demônio de Tório com garras do tamanho de uma casa. A poderosa energia destrutiva rasgou o corpo do demônio de Tório, fazendo com que vários buracos enormes aparecessem em sua forma gigantesca. Um clarão sangrento de cimitarra com mais de 100 metros de comprimento, cortou diretamente o gigante de Tório em 2 metades. Uma pena. É inútil. O corpo do Torium Devil se reformou instantaneamente. Isso não está certo. Como poderia o Tório que compõe seu corpo não ser reduzido? Os 3 leões nidorados de 6 olhos ficaram muito chocados. Ataques do tipo destruição eram capazes de ferir gravemente a essência de um diabo de Tório. Com alguns ataques consecutivos, foi capaz de causar a morte de um diabo de Tório. Mas, o ataque combinado dos 3 irmãos e Tulili não resultou no enfraquecimento do Torium Devil. Haha, no passado eu poderia ter temido você. No entanto, agora tenho uma pérola da vida. O demônio de Tório Lui ergueu a cabeça para o céu, rindo alto. E então, ele abriu a boca, engolindo a grande quantidade de água do mar que pairava no ar acima deles diretamente em seu estômago. O próprio diabo de Tório era apenas do tamanho de um humano normal. Sua transformação em um gigante com centenas de metros de altura era na verdade apenas uma camada de Tório com uma cavidade interna. A grande quantidade de água do mar engolida pelo demônio de Tório começou a se fundir com ele, tornando-se um com ele. Cai fora! O diabo de Tório acenou com o braço. Seu braço na verdade se transformou em uma lâmina, atacando tão rapidamente que nem mesmo o Nilion dourado de 6 olhos foi capaz de se esquivar, e o Nilion foi lançado voando. A camada de armadura negra no corpo do leone dourado de 6 olhos agora estava brilhando, mas bloqueou com sucesso este ataque. Apesar disso, o leone dourado de 6 olhos ainda tinha um toque de sangue no canto da boca. Não é bom. Outro Nileão dourado de 6 olhos gritou. Rápido, corra! Torium Devils tinha habilidades de ligação extremamente poderosas. Poderia ligar-se à água, à terra, aos metais, o que produziria resultados diferentes. No meio deste mundo oceânico sem limites, o demônio de Tório era extremamente poderoso em seu estado atual. Mas enquanto todos estavam fugindo, uma única pessoa atacou o diabo de Tório. Foi Fine.
Fai se transformou em um raio, avançando em direção ao Diabo de Tório. Como poderia o Diabo de Tório, que como a rainha-mãe tinha uma pérola da vida, se preocupar com aquele pequenino chato? Desanimado, o grupo que fugia freneticamente parou de repente, virando a cabeça para olhar. Uma visão chocante apareceu diante deles. Quando a espada de Fai foi lançada, o mundo inteiro parecia estar cheio de um barulho trovejante sem limites, e centenas de milhares de dragões enormes formados a partir de relâmpagos apareceram de repente do nada. Aqueles incontáveis dragões relâmpagos rugiram de raiva, envolvendo-se em torno daquele demônio de Tório. Foda-se! O Diabo de Tório estava lívido. Bang! As centenas de dragões relâmpago explodiram de repente ao mesmo tempo. Craque, craque! Incontáveis raios voaram diretamente para o corpo do Diabo de Tório, e o Tório que compunha o corpo do Diabo de Tório, sob o ataque penetrante do raio, rapidamente começou a se esgotar. O corpo do demônio de Tório começou a estremecer, enquanto, ao mesmo tempo, ele emitia um grito agonizante. Em um piscar de olhos, todo o seu corpo se desintegrou com apenas uma bola quase translúcida caindo do ar. Fine, pairando no ar, de repente também desabou, impotente. Desanimado, Lilei e os outros imediatamente voaram para pegar Fine, enquanto Disri imediatamente arrebatou a pérola da vida. Disri então voou imediatamente para o lado de Fine. Fim, você está bem? Rápido, leve esta pérola da vida para o seu corpo. O rosto de Fine estava extremamente pálido, mas ele ainda conseguiu soltar uma risada. Disri, você se lembra no passado de como me disse o quão poderosos eram seus feitiços de nível proibido? Esta minha técnica, Lightning Dragon's Descent, é ainda mais poderosa do que o feitiço de estilo relâmpago de nível proibido, Kiloton Thunderclap, certo? Poderoso, poderoso. Disse e assentiu repetidamente. Logo, a cor do rosto de Fine começou a melhorar. Ele riu enquanto insultava. Aquele Diabo de Tório era realmente um idiota. Para começar, meu estilo relâmpago era seu inimigo, e ele realmente escolheu se fundir com água? A água apenas aumenta o poder do raio. Ele não sabia disso? Ele estava pedindo para morrer. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.